Salve, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aí novamente no nosso podcast e hoje a gente tem um convidado na verdade muito especial que no mínimo a nossa conversa aqui vai ser uma delicinha saborosa. Com certeza, né? Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado, Marco. Alexandre, para quem não conhece, Alexandre na verdade é assim, ele tem uma profissão que na verdade trabalha com comércio exterior. E é um cara que manda muito bem no inglês, manda muito bem no português, manda muito bem também no espanhol. Cara, é uma figura assim para lá de especial, tá? Obrigado. Mas o nosso tema hoje, só para vocês entenderem, a gente na verdade vai explorar e vai conversar sobre o universo da bebida, tá? Basicamente nós vamos falar sobre a cerveja, vamos falar sobre desenvolvimento, né, de, por exemplo, você vai me dar pelo menos uma teoria para a gente entender um pouquinho sobre o whisky. Sim, certo? perfeito. E um básico, tema, assim, né? Isso, As origens, né? Exatamente, E também um tema que eu não conhecia, eu já tinha ouvido falar, que é o chamado hidromel, né? É isso? O hidromel, sim. Isso mesmo. A gente vai falar um pouquinho. E o Alexandre disse que tem uma surpresa aqui para nós aí, que eu queria que vocês ficassem com a gente aqui por mais tempo, tá bom? Isso aí. Na dúvida também deixa um comentário para nós. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, a gente sempre traz muita coisa muito bacana para vocês. E eu diria para vocês assim, entrando, né, abrindo a nossa conversa aqui. Pessoal, lembra que eu tinha comentado com vocês que o perfil do homem moderno, ele tem um adjetivo, ele tem uma premissa que é muito importante, onde você, na verdade, tem habilidades. E é muito bacana porque hoje eu estou conversando com o Alexandre aqui, e assim, além dele desempenhar um trabalho dele que é muito sério, é muito comprometido, né, nessa questão de trabalhar com o comércio exterior em si, ele também tem essa habilidade de produzir a cerveja. Eu, para mim, particularmente, ele para mim é um mestre cervejeiro. Poxa. E ele vai trazer muita informação hoje aqui para nós, tá? Vai ser um papo para lá de especial. Mestre é uma alcunha muito pesada, assim. É verdade. Eu acho que talvez eu possa começar a primeira pergunta, talvez para você, dizendo assim, nós temos então as classificações, né? Mestre, cervejeiro, sim, que talvez seja o que? O topo, o master, como é que é? Hoje para ser mestre cervejeiro, na verdade, você tem que ter um curso, né? Um curso técnico, existem cursos, né? Aqui, inclusive, na região de Blumenau, existe, né, um instituto que trabalha com esse tipo de formação, né? Até a nível superior. Você consegue ser hoje um técnico e assinar para cervejarias, e aí sim você se titula um mestre cervejeiro. Né? No meu caso, a minha formação é cervejeiro artesanal, né? Cervejeiro caseiro, né? Falando um pouquinho do meu histórico, desde 2016 eu faço cerveja em casa, então, né, aí um pouco mais de 6 anos aí fazendo cerveja, né? Sim. E tem gente que eu conheço aí que esses são os meus mestres, na verdade, né? Galera começa a estar mais tempo na cerveja, né? Eu transito bastante entre Joinville e Jaraguá, então eu conheço essa galera cervejeira, né, daqui da região. Muita gente boa, né? E a gente vai falar um pouquinho também do que constitui a cerveja, qual que é esse movimento. Eu gostaria também de instigar você que está ouvindo a gente aqui também a fazer cerveja em casa, entende? Legal. E eu quero mostrar que mostrar que não é difícil, é uma coisa fácil, entende? E pelo contrário, a pessoa pensa, mas aí, né, pode ter mais concorrência. Na verdade, não. Meio cervejeiro, ela tem essa coisa de você, né, confraternizar, socializar. A cerveja é uma bebida social, sim, né? Então tem todo esse movimento, vamos conversar aí. Quando você falou que aumenta a concorrência, eu acho assim que, por exemplo, a quantidade de pessoas que começam a tomar cerveja, por exemplo, é mais ou menos o cálculo assim, eu diria. As pessoas que estavam tomando cerveja ao longo do tempo, elas continuam, certo? Sim. Mas a gente tem digamos, muitas vezes os jovens que começam a tomar e aí começa a crescer, né, essa quantidade de pessoas. Então, claro, nós vamos ter mais produtores, mas ao mesmo tempo a gente tem mais consumidores, né? Dá para se dizer uma matemática nesse sentido, né? Exatamente, tá engraçado isso porque, né, Marco, assim, hoje se pensar, tem tantas cervejarias, vamos falar no nosso estado, né, Santa Catarina, existem, poxa, centenas de cervejarias. Sim. Poxa, como é que consegue viver essa turma toda? É engraçado, é uma coisa assim que até a gente brinca muito no meio cervejeiro, parece que quanto mais tem gente para beber, e assim vai, sabe? Sim. Né? Não é suficiente. É porque, na verdade, assim, dentro da cerveja artesanal, você tem muitas, que a gente chama de hypers, né? Existem aquelas cervejas extremas, que se pegam de estilos bastante diferentes da cerveja que
que a gente costumava beber lá, né, alguns anos atrás, décadas atrás, por exemplo, a cerveja Pilsen, né? Na verdade é uma espécie de lager, Ok. né? Então, assim, abriu-se mais essa cultura, né? E eu comecei, por exemplo, fazendo cerveja, como acho que a maioria da galera cervejeira começou fazendo cerveja de trigo, uma Weissbier, né? Ok. Então, depois começou, né, a estudar mais e tal, e buscar outros estilos. Ok. E hoje existe, né? Existe o BJCP, que seria como se fosse um compêndio, né? É uma organização internacional que tem, onde você consegue, de forma remissiva, buscar todos os estilos que são reconhecidos. Inclusive esse BJCP, que é essa normativa, vamos dizer assim, ela te traz ao que é uma cerveja Lager Premium, por exemplo, né? Ou uma cerveja Weissbier, né? O que precisa ter a cerveja, qual é a característica que ela tem que ter para se enquadrar naquele estilo. Ok. Entende? Então você consegue se guiar, né, através dele. Não era mais fácil talvez tu me explicar primeiro como é que, por exemplo, o que tem de estilos de cerveja? Começaria com as mais simples, né? Que eu acho que talvez, sei lá, eu acho que a Pilsen, né? Depois, não sei se tem mais simples do que isso, né? Vamos falar Mas tem os outros assim, modelos, né? Mas antes que você me responda isso, deixa eu te perguntar. Se a gente, por exemplo, vai apreciar uma cerveja, né? Que nem, por exemplo, o que é ideal? Eu tomar uma água sem gás ou com gás, tanto faz? Isso não é nada? Não, eu acho que independente. Claro, é excelente, né, principalmente na troca de estilos, né? Né, você pode usar água com gás ou sem gás ao teu critério, Ok. né? Inclusive para ter poder lavar o teu palato, né? Sim. Para você poder ter a sensação da próxima cerveja. Ok. Isso é coisas que às vezes a gente não consegue fazer, o pessoal pode confirmar aí depois nos comentários, né? E é difícil de chegar assim, tá, né, no festival, tá numa festa de final de ano dos cervejeiros mesmo, Sim. enfim, né, no Festival Brasileiro, que é um festival que acontece no Blumenau todo ano, né? E é um maior festival, acredito que do Brasil. Sim. E você não consegue ter essa, né? Você leva uma garrafinha de água mineral para tentar fazer isso. Ah, entendi. Para fazer essa troca, né? Isso, porque tô numa cerveja mais lupulada, vou pegar uma cerveja do estilo belga, que ela é mais, mais alcoólica, né? Um nível de graduação alcoólica maior. Ok. Tem outra sensação, né, de boca, sensação de dulçor, inclusive, residual, enfim, ela te dá para tu não ter essa confusão sensorial, é bom você, né, enxaguar, tomar uma aguinha. Inclusive para você também não ficar bêbado muito cedo também, porque é uma coisa, verdade, você vai hidratando também, né, você vai diluindo, né. Aproveitando nisso, até eu queria que você me diga assim, né, se tem experiência disso, por que na verdade a gente fica, digamos assim, tão bêbado ou menos, né, ou embriagado, né, no caso? Sim. Pelo fato de você, digamos assim, não ir tomando água, né? Tu tens esse conhecimento, por que a água, na verdade, acaba, digamos assim, a gente fazendo com que não fique, né, continue um pouco mais sóbrio, enfim, né? Sim. Inclusive eu sei isso aí a duras penas, né? Porque né, a gente gostaria, né, de não ter passado certas situações, né? Principalmente no festival brasileiro, que é assim, onde você vê, nossa, é a Disneylândia do cervejeiro, né? Tipo assim, tem diversas centenas de cervejarias ali com seu stand, você quer pegar aquela mais punch possível, né, cara, de cada uma. Aí chega lá, né, você chega às 7 horas, quando chega meia-noite que a galera sai, né, para voltar para casa, nas excursões geralmente, né, de praxe, assim, e você já tá, nossa, né. Então assim, passou uns, dois, passei mal no terceiro, não, vou começar a tomar água, vou fazer. Cara, e faz diferença, né? faz diferença. Assim, porque você vai diluindo a questão, né, da graduação alcoólica. Sim. E claro, tu vai dando aquele fôlego pro teu palato, pro teu organismo também, né? Poder assimilar, né? É claro, sempre beber com moderação, né? Isso é uma coisa também, né? Verdade. Porque assim, qual a intenção da cerveja artesanal? Você não beber quantidade, mas sim qualidade, né? Você ter essa condição, né, de ter acesso a vários estilos, né? Ok. E voltando para a tua pergunta inicial, né? Qual seria, né, eu dividiria assim a questão da classificação de cervejas nas escolas cervejeiras que a gente chama, né? Ou seja, depois eu pedir para o Marco depois botar lá na telinha lá, eu tenho um diagrama que mostra os estilos aí, vocês podem conferir também. Na medida que a gente vai falando aqui, depois, pessoal, a gente vai começando a colocar aí não digo os cards, mas a gente vai colocando, na verdade, aí as imagens e ilustrando para vocês conseguirem compreender melhor. Exato, fica bem mais fácil. E, por exemplo, nesse card que a gente vai mostrar ali, né, você vai ver os estilos cervejeiros. Então, são basicamente 4 estilos. O americano, o belga, o alemão e o inglês. Então, existe também
né, os defensores da escola tcheca, por exemplo, que seria a base da cerveja Pilsen. Ok. Né? Ou, no caso, a Czech Premium, né? As cervejas tchecas, que são basicamente cervejas lagers, basicamente, assim, né? Sim. Existem várias, mas ela foi muito famosa pela Urquell, por exemplo, que é a referência da cerveja dita Pilsen. Ok. Depois eu quero conversar um pouquinho também sobre isso, porque o pessoal confunde muito Pilsen. Tudo é cerveja Pilsen, mas não é, entendeu? Isso é uma coisa também que a gente quer. Eu acho que a galera gosta de desmistificar isso aí, né? Para não confundir. Mas assim, quem falar um pouquinho sobre cada escola. A escola americana, por exemplo, ela é bastante reconhecida pelo uso de lúpulos, né? Cervejas lupuladas, essas hypers, né? As NEIPAs, as IPAs em geral. Né? A IPA, na verdade, é uma cerveja com base inglesa, só que os americanos pegaram, começaram a cultivar o seu próprio lúpulo e começaram a criar cervejas extremas, assim, entende? Então, cervejas altamente lupuladas, aromáticas e realmente são deliciosas. Cervejas americanas, assim, eu gosto muito. E, assim, se for conversar com o pessoal da galera cervejeira, que tem cervejaria, então, assim, é as que vendem mais, é que a galera que conhece vai buscar. Então, seria a Lager. Não, essas seriam basicamente, né, na escola americana, as mais lupuladas. Aí tu tem a Hop Lager, que seria, né, tudo que é hop seria lúpulo, né, então tem bastante adição de lúpulo. A americana você se destaca nesse sentido. Né? A escola, vamos lá, a escola alemã já é uma cerveja mais clássica, uma cerveja onde o malte se sobressai, o corpo se sobressai. Né? Por exemplo, a Weissbier, que a gente falou no início ali, que é a cerveja de trigo, né? É uma cerveja clássica alemã, né? Então, assim, ela é feita de trigo. Existe uma característica bastante forte nela, que é o fermento que é usado nela. O fermento dela traz ésteres que lembram, por exemplo, cravo, banana. Então, é assim, ela dá essa ambiência para a cerveja, né? Existem também cervejas que a gente chama, né, um grande grupo, né? Vou sair um pouquinho do assunto das escolas, mas pegando o grande grupo das dois tipos de cerveja, a de alta fermentação e de baixa fermentação. Não é que assim, você ouvindo alta parece que ela tem mais fermentação, ou a de baixa que ela tem baixa fermentação. É simplesmente pelo fato de que no fermentador, as fermentações se dão na parte superior, que seria a alta fermentação, e a baixa fermentação na parte de baixo do fermentador. E basicamente são as ales, as superiores, né, as de alta fermentação, e as que se formam embaixo, ou se tem maior atividade biológica, embaixo são as lagers. Então são as ales e as lagers. Quando tu vê assim, ale, né, escrito ale, ela é a cerveja de alta fermentação. E lagers são basicamente, as lagers elas compreendem as pilsens, compreendem, a pilsen no caso, né, compreendem justamente essas todas a grande categoria das lagers, assim, né, em sua maioria, assim, né. Certo. Mas isso dá para produzir dois tipos dentro de uma produção, que você diz que fermenta mais ou menos, ou não? Não, geralmente tu usa um vaso, né, ou seja, um fermentador, só com um tipo de cultura biológica. Então, se ele fermenta mais, aí eu tenho um tipo de cerveja. Tu usa, na verdade, é uma espécie de Saccharomyces, que a gente chama, que é o fermento. Entendi. Entende? Então, a espécie do fermento, do bichinho lá, da atividade biológica, ela vai ser ale. E a outra, que é a lager, vai ser, né, a tipo de baixa fermentação. Entende? Entendi. Então, né, que seria a Saccharomyces cerevisiae, né, que é justamente as ales, no caso, né? Certo. Né, que são as de alta fermentação, né? E a Saccharomyces pastorianus, que seria as de baixa fermentação, que são as lagers. Né? E quanto tempo mais ou menos leva, assim, para poder entender minimamente, assim, de produção de cerveja? Olha, mano, eu espero que seja o mínimo possível. É que, assim, na verdade, para tu fazer cerveja, assim, a minha intenção até, eu tenho um projeto de fazer algo assim, não um curso, mas talvez, né, contribuir de alguma forma, não sei exatamente como, até a gente conversou esse tempo, né, algum tempo atrás. Queres água com gás ou sem gás? Pode ser sem gás primeiro. Isso. Daí vai aqui. Mas tranquilo, vai falando aí que eu vou te servir. Né? Então, daí a ideia é fazer alguma coisa assim, uma forma de você fazer com que, né, a minha ideia é fazer um vídeo, por exemplo, que você, com uma pequena panela, com o utensílios que você tem em casa, você consiga fazer com pouca coisa de investimento, consiga fazer a sua primeira cerveja. Entendi. Né? Claro que nem sempre vai ser a melhor cerveja do mundo, mas já é um primeiro passo. Acho que aquela primeira cerveja, quando você começa a fazer, ela fica escura, fica talvez um pouco mais amargo, daí ela fica também com muito
Mas assim, não chega a decantar direito. Sim, não é clarificado. Isso eu soube que já tomei cerveja de alguém que começou a fazer assim e tal. E ela é muito forte, né? Sim, E sim. daí assim, tipo, forte no paladar, forte no álcool, né? Ela é escura, mas é uma experiência diferente. Eu juro que eu gostei, sabe? Sim, com certeza. E a galera geralmente gosta, consegue fazer uma boa cerveja. A minha primeira cerveja foi um negócio bem estranho, porque foi fermentada, nessa época, foi entre outubro, novembro, lá em 2016, e não tinha controle de temperatura, não tinha nada para você, porque você tem uma faixa de temperatura que você tem que seguir para você obter um resultado, entende? Aí tem umas que você tem que provocar ela, ou seja, você bota ela em condições até mais adversas, vamos dizer assim, entre aspas, né, a fermentação, para que ela te entregue os ésteres, essa coisa do floral, do frutado, que é característica da escola belga. Aí voltando às escolas, ali existe a escola belga, que a característica dela é basicamente isso, te entregar. O belga, tem até um professor meu que talvez se ele ver esse vídeo ele vai se identificar, que é o Thiago Eliezer, lá de Joinville, da Pacífica. Um abraço pro Thiago aí, se estiver vendo aí, assistindo a gente. Ele falava assim, existia um amigo dele que falava, né? Um amigo dele que falava assim, que o belga é o alemão que deu certo. Porque ele é o cara assim, porque a lei de pureza alemã, ela te enquadra, ela te limita em certas coisas, né? Você tem que usar somente a água, o malte, o lúpulo e a cevada. O lúpulo e o fermento, perdão. Só esses itens? Esses itens só. Foi uma lei lá, que é a Heinz-Gebot, né? Que justamente é a lei que, eu me lembro agora, existia um rei na Bavária naquela época que instituiu isso aí no dia de São Jorge. Uau. Ele podia só usar esses 4 alimentos, porque estava ficando escasso. Por exemplo, a cevada, o trigo, você pegava muita parte do trigo de consumo de alimento para fazer cerveja. Nossa. Então faltava na demanda do dia a dia, da alimentação do povo. Então ele instituiu isso aí também, e também como forma de tributação. Então existem vários fatores ali socioeconômicos, né? Socioeconômico, quer dizer. Para poder instituir isso aí. Que louco, né? É muito, muito interessante, assim. E isso se manteve, assim, muitos cervejarias utilizam isso como propaganda, né? A nossa, ela segue a lei de pureza alemã de 1500, agora não vou lembrar, desculpe que eu vou esquecer a data correta, mas ela é centenária, né? Então, é bem interessante porque a escola belga ela é bem contrária. Você mistura tudo e mais um pouco e, sabe, ela é uma explosão de especiarias, né? Especiarias ela utiliza formas de fermentação bastante atípicas, fermentação aberta. Na escola alemã também existe, mas na tcheca também, só que eles abusam e abusam disso, sabe? Inclusive, existem cervejarias que se mudaram de um lugar para o outro, que eles tiveram que levar a parte de madeiras que eles tinham, porque aquilo continha a flora bacteriana do local que influenciava na... Que loucura. Tiveram que levar parte dos galpões para poder manter aquela cultura. Como pode, né? Assim. Mas isso era tudo produzido tipo a céu aberto, assim? Na escola belga é engraçado, você vê um vídeo assim de uma cervejaria, tu vai ver lá galpão, madeira exposta, como existia mais ou menos, existe ainda lá na Canoinhense, existe a cervejaria mais antiga do Brasil, uma das mais antigas do Brasil, se não me engano, que é a Canoinhense, que fica em Canoinhas. Canoinhas, que sim, né? Que é do falecido Sr. Leffer. E ele, hoje, quem mantém é a viúva e alguns funcionários daquela época. Ela ainda está, sofreu algumas retaliações, enfim, e se mantém ainda lá. E ela também era do mesmo estilo, era aberta, fermentação aberta, e, cara, caibro exposto, areia passando, e aquilo fazia parte é a única cervejaria que o Ministério da Agricultura hoje, né, reconhece pela questão histórica, assim, né, e mantém a cervejaria em funcionamento por causa disso. Pela história que ela tem, né, e a tradição que ela traz também, né. Então não existe muito aquilo que é certo, muito certo, conservador ou muito conservador para fazer cerveja. Tem, claro, as cervejas que talvez são conhecidas, mas assim, né, pelo seu rigor, como ela é feita, né, mas a partir do momento que eu misturo, faço ali uma regra e declaro que aquilo é cerveja, pode ser, né? Sim, diz que ela siga aquelas premissas que eu te falei, né, ela tem que ter a fermentação, claro, com basicamente malte, né, o lúpulo, né, a água e o fermento. Isso é a base de qualquer cerveja. Né? Claro, você tem a liberdade, né, dentro das escolas cervejeiras de fazer, né, que nem o belga é o cara que
é mais porra louca, mas assim, ele vai fazendo todo tipo de... Ele vai usar anis estrelado, né? Tem as saisons, que são as cervejas, como diz mesmo o nome, ele é sazonal, né? Ele faz né, em determinadas épocas do ano, geralmente na primavera, se eu não me engano. E aí ele faz justamente essa cerveja com uma fermentação mais robusta, com condições mais, temperatura mais alta. Então ela promove esse frutado da cerveja, é uma cerveja bem interessante. E adiciona condimentos, enfim. Tem gente que usa gengibre, tem gente que usa cardamomo, que usa anis estrelado, sabe? Então, é claro, tem que ter bom senso na hora de utilizar, porque eles passam um pouquinho e fica enjoativo. Fica enjoativo, né? Tem umas que eu já provei uma vez uma de maracujá, mas juro assim que realmente ela ficou meio estranha, assim, sabe? Sim. Mas tudo bem, você toma lá de vez em quando, né? Lá de vez em quando, sei lá, acho que tomei uma vez, enfim, então é diferente, né? Algo totalmente diferente, né? Viu, deixa eu fazer uma pergunta assim, e aí você me diz, tá? Eu vou apontar algumas cervejas, você me diz que estilo que ela é, e quando eu não souber mais, porque eu sei muito pouco, aí você me aponta outras cervejas assim que tem algumas curiosidades de umas marcas, alguns modelos que, digamos, eu não conheça, e só pra gente resumir, tá? Tá, legal. Então vamos lá. Corona. Corona é uma Mexican Lager. É uma cerveja de origem mexicana, né? Mas ela é, vamos dizer assim, uma light lager. É uma cerveja para você tomar no verão. É uma summer beer, vamos dizer assim. Eu gosto bastante dela, inclusive ela tem esse pêssegozinho que ela tem ali, aquela coisa. Pô, acho que nem imaginei pêssego aqui. Sim. Tá, vamos lá, vamos seguir. Isso. Boêmia. Boêmia também é uma lager. Eu diria que seria uma premium lager. Eu senti até ultimamente que ela tem mudado bastante na questão do pulagem. Mas elas normalmente não são assim metódicas ali, tipo, é um estilo e acabou-se? Ou elas chegam a se mudar? No Brasil, esse é muito engraçado. Nossa cultura ela é muito. Assim, na verdade, existe, como eu te falei, como o BJCP ele institui isso aí, né? Como ele cataloga isso aí, né? Então, claro, uma Premium Lager, por exemplo, em relação a uma Light Lager, vai ser muito mais alcoólica do que uma Light Lager. Vai ter a coloração dela vai ser mais dourada, mais bronze, né? A lupulagem dela vai ser diferente. Certo. Até devido à questão do teor alcoólico, a lupulagem tem que ser um pouco mais forte, vamos dizer assim, com um pouco mais de amargor. Entende? Então tem isso também. Sim. Mas assim, dentro do Brasil, essas que estão me passando, assim, continua pra gente depois fazer uma observação. Mas eu conheço tão pouco, eu já acho que falou, quando já vai acabar, tá? Mas sei lá, daí tem a Brahma duplo malte, né? Sim. Duplo malte também está na categoria das lagers também. É uma duplo malte porque, até pelo que a gente sabe, elas usam o malte Munique e o malte Pilsen, né, que é o nosso malte base mais conhecido, assim. Então ele tem essa composição. Os dois, ela fica um pouco mais encorpada e tal, né? Fica, né? Mas é uma cerveja mainstream, é uma cerveja assim, até de apelo popular maior, assim, né? Legal. Assim, só para te dar uma ideia, assim, a nossa cultura cervejeira do Brasil ela se baseou muito nas lagers, ou seja, nas ditas Pilsens, porque o pessoal confunde Pilsen com estilo. Na verdade, Pilsen só pode ser chamada de cerveja que é feita na cidade de Pilsen, na República Tcheca. Entendi. Entende? Que nem nós chegaram dizendo assim, hoje eu comi um salame italiano. Não, é salame tipo italiano. Exatamente, tipo italiano, exatamente, é isso aí, né? Então nós tomamos cerveja tipo Pilsen. Exatamente, tipo Pilsen. Mas assim, é uma lager, né? Assim, ela é classificada no grande grupo das lagers. Então cada um tem a sua receita e tal. Isso que é o legal do artesanal, porque você chega no nível que você quer pegar aquele estilo e dar o teu toquezinho, quero mudar essa receita, entende? Quero trazer um lúpulo diferente, eu quero adicionar uma fruta, um condimento, entende? Eu quero dar uma nova cara para a cerveja. Então tu começa a criar, isso que é o legal, sabe? Do movimento cervejeiro. E assim, eu vou fazer uma comparação. Nada impede que, de repente, você, com a expertise que você já tem de produção, de produzir cerveja, daqui a pouco você cria uma receita que é só tua. É possível, né? Claro. Isso acontece com frequência. Acontece? Sim. Porque você vai, né? Daí você dá um nome que não existe? Ou não? Sim, tem muitos que se você tem uma coisa assim, né, uma característica diferente. Tem uma tua então que de repente você nomeou. Eu tenho, na verdade, a que eu fiz, por exemplo, né, o rótulo que a gente lançou em 2020, né, foi o... Você lançou o rótulo? Sim, foi lançado, eu esqueci, uma coisa que eu esqueci de trazer.
Mas então já... Mas daí faz o seguinte, promessa, daí tu me manda a imagem, eu vou... Isso, legal. Vou rotular, tá? Que é a Milk Stout. A Milk Stout por quê? Porque ela... Você produziu impresso? ela é uma Sweet Stout, que é uma sim, produzida com impressão, e fiz, né, inclusive com uma impressão profissional, bem bacana. O que, tamanho 600? De 600 ml, assim, naquela época a gente lançou em 600. E essa Sweet Stout, que é um estilo também reconhecido pelo BJCP, ela é, né, uma adição na fermentação, na fabricação dela de lactose. Então ela pega esse doçor da lactose, entende? Com a questão da Stout, que é uma cerveja escura, mais robusta, né, onde tem uma sensação de boca maior, assim, mas ela é mais espessa, dá uma sensação bem bacana, assim, sabe, no final, assim. Ela, né, traz um pouco de café, chocolate, e esse doçor, cara, dá um toquezinho final, assim, bem bacana. Até, inclusive, naquela época, o meu parceiro foi a Maestro aqui de Jaraguá do Sul. Foi bem bacana, assim. Maestro. Porque, na verdade, assim, eu sou cervejeiro caseiro e sou também cigano. Né? Tenho meu CNPJ. Então, me fala melhor, do que é isso, cigano? Isso, cigano, então. É aquele... É que tem um monte de termo e, assim, às vezes a gente não sabe, né? Isso. Às vezes é bom que você fala até, digamos, é isso, né? Mas exemplo, nós somos ciganos, mas como cigano, né? Isso. Aí, de repente sai com a cerveja, assim, não, peraí. Isso, né? De porta em porta. Mas fala às vezes o nome técnico, mas aí simplifica, porque como eu não sei, a gente sabe assim, abrir ali e tome, essa é diferente daquela outra, no máximo isso, sabe? Isso, sim. Então, assim, na verdade a questão desse termo cigano, né, Marco, é porque você, por exemplo, não tem eu sou cervejeiro, tenho o CNPJ, né, abri minha empresa, e só que eu não tenho vamos dizer, hoje recursos para poder manter a minha cozinha cervejeira regularizada. Então, o que a gente faz? Entra em contato com uma cervejaria já estabelecida que tenha, né, CNPJ, a regularidade da sua cozinha. A gente contrata, né, falo lá, por exemplo, né, com o Fábio lá da Maestro, por exemplo, como foi o meu caso, o Júlio lá, quero fazer uma cerveja contigo aí, né, como é, a cerveja é uma Sweet Stout, assim, tá aqui a receita, avalia quanto seria o litro para mim, daí ele avaliou, beleza. Fechou tanto litro. Beleza, fechado. Vai dar... como é que tu quer envasar ela? Garrafa ou barril? Né? Naquela época eu optei bastante por garrafa porque bem no meio da pandemia. Foi bem no meio da pandemia, assim. Eu pensei, garrafa vai ser fácil de entregar, porque daí o pessoal, né, no delivery e tal. Né? E acabei, na verdade, sendo surpreendido, porque eu fiz só 2 barris dessa cerveja, né? Coloquei os 2 parceiros aqui da região e foi em uma semana, assim, e as garrafas ficaram. Ainda fiquei no final com 3 caixas, eu fiquei com... Até que foi bem, assim, foi bem bacana. Assim. E você sempre fez daí, assim, desenvolveu ela com um único parceiro, que é o caso a Maestra? Sim, o meu único parceiro até hoje foi a Maestra. Mas assim, você tem essa liberdade, né? Você não tem exclusividade, né? Nesse caso, você tem que abrir um processo, daí, no caso de registro, né, no Ministério da Agricultura, né, inclusive isso vai no teu rótulo, né, esse número do mapa que a gente diz, né, que é onde se faz essa conferência, a fiscalização, né, eventual, né. Tem um monte de termos, né? Sim. Né, esse universo da cerveja em si, né? Tem um glossário, né? Tem que ter um glossário. Isso mesmo, que essa é a palavra certa, né? Glossário, né? Porque assim, né, existem termos que a questão do cigano, na verdade, foi mais popularizado, porque justamente porque você não tem essa obrigatoriedade, não tem uma exclusividade com uma cervejaria, você pode ir, né, você pular daqui pro outro, você vai, né? Então, posso fazer simultaneamente em 2 cervejarias, né? Isso. Entendeu? Sim. Nesse sentido, né? Curioso. É bem interessante. Mas vamos fazer uma coisa que a gente não fez até agora, que é degustar, né? Opa! Aí, galera, uma coisa certa, só para vocês, olha só. Se vocês verem aqui, nós temos uma aguinha. Nós temos aqui um queijinho. Que justamente harmoniza com esse estilo de cerveja que eu trouxe hoje. Eu trouxe aqui um parmesão. Tô até salivando aqui já. Mas me diz, olha só. Essa cerveja não é uma cerveja qualquer. Olha só. Que coisa mais chique. Se ela é tão gostosa quanto ela é bonita assim, imagino que... Assim, é uma experiência bem diferenciada. Essa aqui é uma cerveja chamada Fruit Lambic. Ela Fruit? Que vem de fruta, né? Lambic, que é um estilo belga. Como eu falei pra ti, assim, então assim, tu vais provar aqui uma cerveja bem diferente do que tu tem, assim, habituado a tomar. Né? Eu participo de um grupo chamado Cervejas Ácidas e Complexas, que a gente tem um grupo no WhatsApp, e a galera do Brasil inteiro, assim, cara, e a galera, assim,
gosta desse tipo de cerveja bem... Eu vi que você trouxe ali alguns materiais, né? Você vai falar um pouquinho sobre isso pra gente Também depois? a gente vai falar sobre isso, que seriam alguns elementos que a gente utiliza na fabricação de cerveja, bem assim, né, sucinto, né? Show. Pra ter uma ideia. Mas vamos lá, então, fazer o serviço aqui, então. Vamos lá. Assim, uma cerveja que eu fiz agora há pouco tempo, é a primeira cerveja, a primeira garrafa que eu tô abrindo, então não sei se ela ficou boa também. É uma experiência que a gente faz aqui. Bacana, vai explodir esse negócio? Eu não sei se ela vai explodir, eu vou tentar evitar fazer bagunça. Tá Porque bom. se tiver desumpando, talvez ela possa até fazer algum tipo de bagunça, Não tem mas vamos ver. Tomara que não. Vai dar uma pressão, né? Ela vai dar uma pressãozinha aqui. Fala de boa, não, tá bem, acho que tá bem flat. Maravilha, maravilha. Eita, que essa hora agora. Essa. Deixa assim, cantinho? Isso, assim, pode fazer assim. Até ficou bem flatzinha, tá vendo? Porque assim, a cerveja belga, ela tem essa característica, tá? Ela pode ser um pouco mais flat. É interessante que ela não espuma, né? Como as demais, né? Sim, mas essa é uma característica dela ou não? Não necessariamente, né? Ela vai ter baixa carbonatação, mas aqui ela ficou realmente um pouquinho menos carbonatada, né? Vamos ver se... Nós temos o aroma é incrível. Mas me diz uma coisa, Alexandre, de padrão assim, por exemplo, eu vou tomar uma cerveja, tem que ter um ritual, que nem a gente às vezes faz assim pro vinho também? Não a questão de fazer nesse sentido, porque sim, você tem que ter a degustação, geralmente ela é baseada no aroma, né? No aroma e no sabor, né? Então geralmente se faz o quê, né? Se percebe o sabor, o aroma, perdão. Nossa, que é nítido, né? Ela é uma Frutilâmbica, ou seja, ele tem uma característica bem interessante porque a cerveja foi produzida com levedura selvagem, ou seja, uma levedura que ela só é utilizada na maioria das cervejas belgas, e a fruta que eu utilizei é aquela amora silvestre, aquela amora mais silvestre possível, aquela que nasce sozinha. Entendi. Atrás da minha casa tem um terreno um pouco maior, assim, e ele acabou... Tipo, parece um moranguinho, não? Parece um moranguinho, essa, aquela bem vermelhinha que é espinhenta, assim, sabe? Ok. Tem uma que é bem roxinha, assim, sabe? Não, essa não. Não, é aquela bem silvestre mesmo. Aquela que passarinho planta, sabe? Aquela que vem. Nossa, legal. Eu consegui colher 3,8 kg dela. Foi bastante. Bastante. Eu fui pegando assim, né? Fui recolhendo, congelando ela. Até que desse esse peso, todo esse volume todo de fruta para poder processar ela. Ok. Então, vai perceber Mas isso. basicamente, o que nós temos aqui nela daí, então? Quais são os ingredientes dela? Aqui é uma cerveja feita com um malte. Malte. Um malte de trigo, 50%, né? E malte de Pilsen, que é a base, 50%, né, da receita. Depois a água, logicamente, né? O lúpulo é bem pouco, porque ela tem pouco amargor. É uma cerveja que não promove amargor nem sabor. Até porque ela é frutada, né? Tem essa fruta também, no caso. E as leveduras que são utilizadas nela são ditas selvagens, ou seja, são as Brettanomyces, né, os Pediococcus. São duas classes que te dão justamente algumas características bem diferenciadas, que eu quero justamente, como tu nunca provou, tu vai sentir diferença. Não, pois é, já né? Eu quero também saber qual é a tua... Vamos ver. Vamos brindar então. Vamos lá. Cheers. Cheers. Prost. Prost. Tu percebe, né? Nunca tomei nada igual. Nunca. Eu acredito. Se você me entregasse, assim, você está me dizendo que é uma cerveja, mas se você me entregasse, eu como leigo, e como eu estou tomando agora, dissesse, tenta imaginar o que você acha que é. Assim, as cegas, né? As cegas. Eu ia dizer que era um vinho. Isso, exatamente. Ela tem essa característica. Meu, é muito diferente, eu nunca tomei nada igual. Isso que ela tá bem flatzinha, assim. Como eu deixei ela carbonatar, a gente chama de priming, né? Ou seja, você adiciona mais açúcar na garrafa para ela poder refermentar e adquirir o gás, no caso, né? Ter a carbonatação final, né? Sim. Ela ainda tá ela tá flat, ela tá no processo ainda de... Ela tem que deixar mais tempo, ela, na verdade, assim, ela tá meio jovem, vamos dizer assim, ainda para isso, sabe? E qual seria o tempo de maturação dela, assim, para ficar... Hoje, essa cerveja aqui, ela tá desde julho, tá aqui, tem o estoque dela. Ó, eu chamei ela de Mantra Frutilâmbica, né? Então ela começou aqui, como você pode ver aqui, em 27/7 eu fiz a abraçagem dela, ou seja, a abraçagem que a gente chama onde você faz a mostura, ou seja, retira os açúcares, cozinha os grãos, essa parte toda, né? Foi dia 27 de julho desse ano. Depois eu fui fazendo a anotação da progressão dela, né? Ou seja, da evolução dela. Ela estava com 1057,
foi para 1035 dia 31 de julho, ou seja, ela foi consumindo açúcar. Ah, ok. Isso aqui O 1057 na verdade é o que a gente mede. Vamos aproveitar que a gente está com um equipamento aqui. Manda ver. Isso é uma proveta. Então você vai jogar essa cerveja que está em fermentação num certo nível aqui, pode botar aqui 250, até um pouquinho mais. Ok. E vai usar esse instrumento aqui que se chama densímetro. Tá? Você vai colocar aqui dentro. Densímetro. É o densímetro. E ele vai fazer o quê? A aferição do nível de açúcar que ainda está dentro dessa solução. Ah, ok. De cerveja, que está se transformando em cerveja. Ok. Então ali no caso, né, ela vai dizer que desde zero, que está aqui no vermelho, até 1120. Ok. Esse aqui no caso, esses vários tipos de proveta com soluções diferentes, né? Sim. Quanto maior esse número, mais açúcar tem na solução. Ok. A tendência é ir subindo. Ele subindo, né? Ele vai medir, né? Não tem como fazer isso agora, teria que ter cerveja aqui para te mostrar, né? Sim. Mas ele vai aferir que vai parar bem certinho no nível, né, da solução aqui, e vai me dar uma leitura. Nessa leitura eu vou conseguir determinar qual é o nível de açúcar que tem na cerveja, né? Ou no mosto, no início do mosto. Eu senti uma coisa assim agora, né, que ela tá, que é o retrogosto. Vai trabalhando, né? Pode ver que ela tem um pouco dessa coisa da fruta da amora. Sim. Incrível, né? Pô, ela fica, cara, nítido, né? Pra mim é uma das melhores, assim, faltou só nela aqui, vou ser bem sincero com a galera ali, um pouco mais de carbonatação nela. Isso faltou. A carbonatação é o que exatamente assim? É o gás carbônico. O gás carbônico. Que fica contendo a mistura de gás carbônico dentro da cerveja. Ah, ok. Que traz justamente a questão da borbulha, da questão de colarinho. Ah, entendi. Certamente se ela tivesse um pouquinho mais carbonatada, ela teria um pouquinho mais de espuma. Ah, tá. Não é uma isso é o que a gente característica. já está acostumado, né? Mas mesmo assim, Marco, ela nesse estilo Alambic, ela não costuma ter muito colarinho, tá? Ela não tem retenção de espuma, como a gente chama. Não retém muita espuma. Então ela ficaria mais fraquezinha, mas daria Espuma é carbonatação? Não necessariamente. Não necessariamente. Não. A carbonatação ajuda na formação de espuma. Ok. Entende? Mas a retenção de espuma depende muito de vários fatores. Por exemplo, o nível de proteína que você conseguiu retirar da mosturação. Okay. Isso vem muito do grist de malte que tu vai usar, né? Ou seja, os maltes que tu vai utilizar na tua mostura. Ah, entendi. Isso aí sim, isso te reflete na espuma. Ok, entendi. Viu, para você trabalhar esses números, né, que para você ter esse fator de cálculo aqui, basicamente você foi fazendo a amostragem com aquele dispositivo? Exatamente, daí eu fui fazendo a evolução dela. Depois que ela chegou aqui, chegou a zero. Porque quando eu voltei a 1006, ela chegou aqui, ela estava em 1057, 1006, ou seja, tinha pouquíssimo açúcar. Tá. E a última vez que eu fiz a aferição, ela estava em zero já. Quando eu coloquei a Brettanomyces, ou seja, ela começou com uma Saccharomyces mesmo, uma levedura convencional de ale, né? Que é a Saccharomyces cerevisiae. Depois eu coloquei a Brettanomyces, que é uma levedura dita selvagem. Por que selvagem? Porque ela te dá, assim, por exemplo, a Brettanomyces, a promessa dela é, por exemplo, dar sabores bem distintos, como por exemplo, o sabor de couro cru ou o cheiro de estábulo. Nossa! Cara, é engraçado, mas e realmente, você sente assim, pode ver que tu sente, no final até tem um pouquinho de, vou pegar um pouco de, né, um cinto de couro, você botar, tem aquele, o caprílico que a gente chama, né, que é aquele, né, o sabor, o aroma, né, de estábulo, como o pessoal fala. É engraçado, mas é isso mesmo. E tecnicamente, se for ler mesmo na literatura, é isso que ele passa. Nossa, que absurdo. E tem um pouquinho, se tu perceber mesmo assim, ela tá um pouquinho jovem, mas no aroma tu percebe um pouquinho do cheiro do... Eu não sou referência, não consigo porque... Mas se tu pegar bem um pouquinho, tu vai ver bem certinho. Tem um pouquinho desse do couro cru, pode ver, ó. E o que faz isso mesmo? Esse é a Brettanomyces, é a levedura. Ah, a levedura. Ela te proporciona isso mesmo, ela te entrega isso. Que incrível. Bom, eu estou aproveitando, olha só, o queijinho vai bem, né? Combina? Sim, combina bastante, ele harmoniza, né? O queijo, na verdade, assim, tanto os franceses como os belgas são grandes produtores de cerveja, não tanto os franceses, mas os belgas e também de queijos. Então, assim, nossa, é uma combinação perfeita mesmo, assim, dá nessa harmonização. Tem um filme do Velozes e Furiosos que tem um ator ali que ele fica falando muito da cerveja belga, não sei se tu lembra disso. Não me recordo. E é incrível porque daí assim, o Toretto defende muito a Corona.
né? Ah, sim. E esse outro ator no filme lá fica dizendo que a cerveja belga é melhor. E aí os dois não ficam lá, sabe? Eu concordo com o cara da Belga, que realmente, nesse caso. Mas bem curioso, assim, o filme, eles ficam falando muito disso e deixa evidente, assim, a briga entre os dois. E o Toretto só na Corona, Na sabe? Corona. Não troca. Sim. Mas é bem isso aí, e foi legal o teu feedback. Até sala tão gostosa que ela tá. É incrível, né? Porque assim, ela é bem isso mesmo, ela dá essa coisa do vinificado, ela te entrega um pouco mais disso aí, diferente das outras cervejas. Não, é completamente diferente. É um mundo totalmente diferente. Se tu pegar uma outra cerveja, claro, assim, né? Não vou dizer que a minha é um modelo, né? Um exemplar do estilo, mas ela segue essa linha, né? Claro, tu vai, né, provar outras que vai dar um pouco diferente e tal, Sim. mas do sul. E qual que é a cerveja, então, hoje, se a gente pode dizer assim, tipo, escuta, esse rótulo, essa marca, mas assemelha-se com o que você produziu? Ou você produziu uma receita fora da curva, por exemplo? Hoje tu não tem muitas referências, né? Isso assim, existem vários sommeliers, né? Por exemplo, o Michael Jackson, né? Que eu estou hoje vestindo o Michael Jackson, not the singer, como ele dizia, né? Que esse cara aqui, ele era um cidadão inglês que era até hoje é o beer hunter, né? Ou seja, é o caçador de cervejas. E ele é o cara que justamente tem uma série de filmes que ele fez documentários, justamente muito interessante para quem curte cerveja, que fala das escolas belgas, ele vai na escola alemã, ele visita naquela época a Tchecoslováquia, naquela época, isso na década de 80, né? Então ele transita por todas essas escolas e traz, né? Desde a fabricação até a degustação, cara, é sensacional, assim. E ele era cara, assim, era um ícone, né? É até engraçado quando eu vou com essa camisa pro festival, a galera, Michael Jackson, é legal porque, pô, ninguém conhece, só a galera que é cervejeira vai saber, né? Vai sacar, a camisa do Michael Jackson. Eu encontrei um cara com a mesma camisa, uma vez. Michael Jackson, aqui também tem uma, pai. Cara, assim, olha que a galera, assim, eles curtem esse universo cervejeiro. Mas, poxa, quem não gosta? Só o pessoal, assim, não consegue acompanhar aquelas informações técnicas, como é que é. O negócio é tomar. Exatamente. Mas assim, como tu começa a explorar, né, esses vários estilos, essas nuances todas, né, diferenças entre escolas, cervejeiras, tu começa, pô, cara, é um universo assim sedutor. Tu vai querer sempre buscar algo mais. E né, assim, a única desvantagem que eu acho nesse mundo na escola belga é o valor das cervejas. Realmente, assim, elas são excelentes, só que são caras. Mais caras. Mas o que você acredita por conta de realmente deles juntarem assim essa mistura, de fazer uma composição diferente, fugir do tradicional? Sim. Talvez por isso? Pela fabricação, pelo processo. Por exemplo, não são cervejas jovens, são cervejas que elas têm que passar por maturação de pelo menos 1 ano e meio. Uau! Existe uma cerveja chamada, um exemplar que é Duquesse de Bourgogne. Cara, essa aí é uma cerveja que eu tive a oportunidade de provar lá na River Falls de Joinville. O pessoal da River Falls aí, um abração aí pro James, o Vander aí. E na galera que, cara, esses caras são demais, cara. Eles trouxeram um barril da Bélgica pra cá e eu tive a oportunidade de experimentar, cara, assim, não tinha provado ela ainda assim, né? Excepcional. E no TEP, né, cara, não era uma cerveja, porque assim, geralmente tu pega isso em garrafa, né? Garrafas assim, até menores, né? 330 e tal. E aí lá eles tinham no TEP, ou seja, tu pegava na torneira. Eles pegavam, imagina, coisa assim que... E o valor é absurdo, assim, né? Sim. Hoje eu não me recordo, mas eu acho que 30 ml era mais de 50 reais, assim. Nossa. Era um negócio que faz. Mas quando eu provei, assim, que ela tem um pouco assim, a sensação, né, dando um spoilerzinho da cerveja, ela tem um balsâmico, assim. Ela tem, é engraçado, a minha ficou mais seca, porque ela chegou na graduação de açúcar zero, praticamente. Ou seja, você consumiu todo o açúcar. A levedura conseguiu tirar todo o açúcar. E lá eles fazem blends, ou seja, eles pegam a cerveja mais jovem e misturam com a cerveja mais antiga e fazem um blend. E esse blend torna a cerveja um pouco mais doce. Ela não é um doce enjoativo, você pega, você prova ela. Cara, é uma explosão assim de sensações, porque ela parece seca, ao mesmo tempo ela parece uva passa, sabe? Depois ela vai por um balsâmico, ela é uma cerveja, pode ver que é uma cerveja mais ácida. Sim, verdade. A cerveja belga, ela tem essa característica também. Cara, essa Duquesa de Borgonha, né? Ou seja, a Duquesa de Borgonha, ela é sensacional, cara, assim, cerveja... Que foi a que você provou, né? E
agora os valores de mercado não vou saber te dizer assim, mas elas são geralmente cervejas mais caras por causa dessa questão que eu te falei, né? Sim. Maturação de... Complexidade, né? Complexidade. Uma cerveja complexa, né? Sim, ela vai demorar mais para ficar pronta. Sim. Só nesse, nesse fator ela já vai te dar, vai justificar o teu valor dela, né? Ok. Nessa questão de tempo que ela tem que ficar ali, né? E o tempo que ela fica, né, de maturação é isso justamente lá na fábrica, quem produziu ela, né? Sim. Não quer dizer assim que, tipo, produziu lá, agora ficou em tal lugar, lá no fornecedor, e daí não, né? Já vem com o tempo de maturação lá de quem produziu, né? Exatamente, isso é assim. Até, inclusive, existem excursões cervejeiras, tem um pessoal de Blumenau. Você falou pra mim, lembra? Sim. Você comentou comigo, comenta um pouquinho ali, assim, eu fui convidado para ir nesse encontro, aonde que era, qual era o custo, fala um pouquinho para nós, hein? Sim, então, tem um pessoal... Até inclusive você tem ainda esse rótulo que era o convite, né? Sim. Que você mostrou para mim e tal. Isso, exatamente. Tem Eu gostaria talvez de compartilhar. Legal, sim, posso passar para o pessoal também, né, fazendo... Eu vou postar. Claro, até fazendo propaganda, não me custa nada, a gente, né, pra gente aqui, né? Mesmo que o evento, acho que não passou ainda. Né? Não, eles são, se não me engano, são dois colegas que fazem essa excursão, se não me engano, o nome deles é Douglas. Eu não conheço eles pessoalmente, mas, assim, sei de pessoas que já foram nas excursões deles, que é sensacional, assim, você conhecer no seio da escola cervejeira, né, as principais cervejarias. Sim. Né, mas óbvio que quem vai lá, por exemplo, nossa, é realmente assim, aquele apaixonado, né? Né? É a realização. É a realização, né? Sim, tu vai lá ver como é que faz numa Cantillon, por exemplo, que é uma cervejaria belga, né, centenária, passa de pai para filho, né, desde, sei lá, centenas de anos, e agora tu vai conhecer lá, pessoalmente, né, o dono vai se apresenta, né, hoje o atual dono, né, que é também da família, mostra o processo, você entra na fábrica, você degusta, dá bica lá, né, saindo no barril ali, a cerveja deles. Legal. Vários estilos que eles fabricam, né, várias versões da cerveja que eles têm. Ok. Né, e inclusive tem é famoso lá na Cantillon, né, nesse local específico, na Bélgica, que ele coloca assim, que o tempo não respeita quem não respeita ele. Uau! É justamente a questão de você de dar tempo para a cerveja, né, e não respeita realmente quem não respeita ele. Entendi. Né? Ou seja, uma cerveja tem que ser, né, tem que dar... Sim. Nós somos, por exemplo, assim, por um lado fomos castigados, porque ela não ofereceu lugar. Tem a maturação ainda. A maturação, não digo assim, talvez a carbonatação não foi aquela que eu esperava, né? Foi essa isso que é legal também da cerveja artesanal. Você tem que você vai deixar mais tempo daí, as outras? Tem outra, ela tá lá, inclusive não coloquei em geladeira, coloquei em temperatura ambiente para que ela promova essa maturação. Sim, instiga, né? Sim, eu quero que ela fique mais extrema, né, nesse sentido. Eu quero que ela me forneça mais esse capricho, eu quero que ela, né, tenha mais esse, vamos dizer assim, esse sabor de couro cru. Entendi. O frutado também, né? Ver a reação que a fruta também, porque como ela tem adição de fruta nesse caso, no frutilambic, ela vai ter uma interação entre a fruta e a levedura. Okay. A frutose, né, ou seja, o açúcar da fruta acaba, né, sendo processado por essa levedura também. Sim. Entende? E te traz sensações diferentes. Então, assim, uma explosão ali, nossa, né? Um negócio que está acontecendo louco ali, né? Deu um néctar, um negócio assim, fora de série. E cada cerveja é diferente da outra, não adianta. Assim. Não tem como, né? A própria, assim, eu não diria, vamos dizer assim, profanando, vamos dizer assim, as grandes cervejarias, como as belgas, por exemplo, mas eu creio que existe diferença entre um lote e o outro. Hoje, né, claro, muito pouco perceptível, mas isso é uma coisa, inclusive, normal dentro do caseiro, né? Você não consegue repetir. A repetibilidade é uma coisa muito difícil, né? E isso é perceptível por quem é um apreciador? Sim. Se você colocar isso na mão, né, por exemplo, se colocasse na mão de um sommelier que já tem experiência, que já tem, né, participou de vários cursos sensoriais, existem cursos para isso também, né? Sim, para você aprender como degustar, saber os defeitos da cerveja. Existem cursos de off-flavor, que a gente chama, né? Que é justamente os sabores indesejáveis. Sim. Por exemplo, falando sobre off-flavor, né? Uma das mais comuns que você vê por aí nas ditas pilsens ou lagers é o diacetil. O diacetil, o que é? É falta de maturação.
Quanto mais tempo de tanque, o diacetil, geralmente, a gente chama existe uma fase da fermentação que é o diacetil rest, ou seja, o descanso do diacetil, que você leva um pouco a temperatura, geralmente são cervejas que você vai fermentar a 8 graus, 12, você leva aos 16, 18, para que ela tenha esse descanso do diacetil, ou seja, a própria levedura consome o diacetil, que é um off-flavor, que é um sabor desejável, um aroma desejável. Esse aroma, geralmente, do diacetil lembra manteiga. Nossa. Pode dizer uma cerveja assim, tipo skin que pegou, né? Fala mal da skin. Mas vamos dizer. Eu vou te pegar. Ou coisa assim, umas maltas da vida aí. Tu vai. Como desmonetizar o teu vídeo aí. Eu digo assim, não, porque cerveja assim, geralmente elas que são. Não, eles vão dizer, os maus vão dizer que nós somos bêbados, tá? Não, eles estão bêbados, não falam nada, não tô falando nada. Não, a gente está embasando em termos científicos. Porque você vai, na verdade, você vai sentir isso aí. Geralmente nas crianças que tem mais, eles querem baixar muito o tanque muito mais rápido, você vai sentir isso aí. Né? É claro que é uma coisa que você vai perceber conforme você vai experimentando, vai degustando. Né? Vai percebendo essa questão do sensorial mesmo. Né? Não é uma coisa que você adquire assim, né? Por exemplo, assim, eu comecei, eu era brameiro. Pô, o cara tomava brama, Claro, depois tu vai começando entrando nesse mundo, pô, sabe que tem coisa diferente. Opa, não é bem assim. O mundo não se resume a só uma cerveja, entende? Aí, pô, começa a abrir o teu horizonte, né? Quando foi que deu o estalo, assim, que tipo, putz, cara, a cerveja não é igual. Você começou com as Pilsen, e daí foi começando a ter tato. Eu vou dizer a minha experiência. Eu tomava ali, por exemplo, as Pilsen, daí, porque no começo eu não sabia fazer distinção. Mas daí, quando eu tomei, por exemplo, claro que são estilos diferentes, né? Mas, por exemplo, quando eu tomei uma boêmia, daí eu, nossa, diferente, né? Aí quando eu tomei a duplo malte, opa, diferente, né? Percebe? Tem essa sensação, né? Aí quando eu tomava, por exemplo, Heineken, opa, diferente ainda, né? E daí um outro abismo, daí quando foi a de trigo, né? As Weiss, né? Daí, nossa! Então eu consigo, e hoje eu consigo fazer distinção também, por exemplo, das chamadas IPAs, né? É isso, sim, as IPAs, sim. IPAs, né? Como é que é a outra também? É IPA e a... Ale, né? É que são as EIPAs, na verdade. As EIPAs são as de alta fermentação. Então, as IPAs são... ali, né? Indian Pale Ale. Então, ela é uma Ale já, né? Indian Pale Ale. Então, ela faz parte do grupo das de alta fermentação, que são mais lopuladas, né? Então, assim, voltando para a escola... Você tem que desculpar a minha ignorância, porque o expert é você, tá? Sim, não, tranquilo. Mas vai, né? Tá trocando experiência aqui. Tranquilo, né? Então, assim, as IPAs, as IPAs, né? Elas, né, nasceram, na verdade, na Inglaterra, na necessidade de exportar cerveja. Isso, né? Se não me engano, no século XVIII, eles explorando as Índias, eles queriam enviar as cervejas para essas colônias inglesas, né? Só que a ideia é justamente, o lúpulo tinha naquela época a conotação de um conservante muito forte. Então, o que era a ideia? Tacar o lúpulo na cerveja para que ela suportasse esse trânsito, né, por navio até as Índias, né, até as colônias inglesas, né? E aí, quando você tocava no lúpulo, dava mais amargor. Daí, os cidadãos, quando chegava a cerveja lá, eles vão abrir a cerveja e tal. Pô, mas tá amarga? Pô, gostei. Tá mais aromática? Por que não fazer uma cerveja assim? E aí começou, entende, a evolução da IPA. Na verdade, o americano se apropriou disso aí, pegou, pega aqui, vamos fazer com o nosso lúpulo aqui, que é um lúpulo mais aromático. Vamos falar de lúpulo, eu trouxe um pouquinho de lúpulo também para mostrar. Então, lúpulo, um desses aqui é o Citra, que eu curto bastante, que é um lúpulo bastante utilizado e é um lúpulo bastante procurado, um dos mais caros, inclusive. Sério? Olha só o aroma que tem. Nossa, como lembra, a gente cheira, lembra limão, né? E lembra, sente o cheiro da cerveja aqui. Sente só, pessoal. Vai ficar só na expectativa. Pelo menos eu mostro a embalagem aqui, tá? A gente pode até tirar um pouquinho dela para postar. Pode botar assim na mão, mas parece
Perfume? Não, é um negócio. Meu. Deveria ter um perfume de lúpulo. Isso é um lúpulo. Esse é Todos o os lúpulos são assim? Existe uma infinidade de espécies, sim, né? é. Sim, aí cada uma tem a sua característica, né, Marcos? Mas como é que eles fazem a composição? Pega o lúpulo, Sim. daí eles, sei lá, não sei se O lúpulo, na verdade, imprime. ele é uma flor, né? Então a flor você utiliza para extrair o lúpulo. E é uma flor parecida até com, sei lá, com o trigo, né? Ele é um cachimbo, chama de cone. Cachinho, né? O que chama de cone. O cone justamente verdinho, né? Isso, ele é todo verdinho e no meio das. Eu vi Colocaremos uma imagem depois ali para mostrar pra galera como eu é que vi aquele no seu vídeo, você tem fazendo a colheita? Isso, tenho plantado em casa, inclusive. Eu tenho cascade, que é uma espécie. É a primeira vez que eu sinto o cheiro. Não assim. tinha visto ainda. Não, Legal. não. É uma coisa única, assim. Só que lá, daí você colheu, não beneficiou, daí você já fez a... Isso, tem que ser feito tipo em. Bom, ser no mesmo dia que você colhe, né? Pra você não perder, não oxidar, né? Então eu acho que foi no segundo dia que eu utilizei ela. Não, ela é bem interessante, você consegue ver não ali. sei se eu coloco aqui. Ó. Enfim, Ela- independente, eu vou mostrar ao pessoal. Cara, depois, né? muito gostoso. Ó. É o primeiro podcast que a gente tá fazendo assim na íntegra, mostrando. Isso. E ela é, cara, excelente, assim. Esse aqui é o Citra. O Citra, ele é uma espécie, se eu não me engano, é norte-americana, ela é norte-americana. Existem vários lugares do mundo que fazem... Essa marca? A espécie Citra, né? Ah, espécie. A espécie do lúpulo. Ok. Existe um que, assim, até inclusive quando eu fiz o curso de cervejeiro caseiro, no Senai, lá de Joinville, a gente fez, existe um concurso interno, né? A gente faz um concurso entre dividido a turma em várias equipes, e a nossa equipe foi campeã. Era uma APA. Era APA naquela época. Né? Os dois é igual? Não, esse aqui a gente é um outro, ó, Centennial. Esse aqui, se eu não me engano, também é americano, tá? Você vê que era diferente já. Já é diferente? Ele é mais terroso. Ó, pode ver que ele não tem tanta densidade do cítrico. Verdade. Quando você falou que é mais ferroso... ele é mais terroso, assim, de terra, não tem aquela coisa terroso. Isso, do herbal. Entendi, Assim. ferroso. De terroso herbal, assim, bastante grama, sabe? Então, assim, tem diferença de sensorial de espécie para espécie, sabe? Que incrível. Muito, muito, assim. E simplesmente são espécies diferentes. Né? Espécies diferentes. Parece a mesma planta, assim, elas são trepadeiras, né? Então, ela sobe nos estais, ficam geralmente bem altas, assim. Sim. Na colheita se baixa ela, corta-se na base e se colhe. Existem trilhadeiras que fazem a seleção só do cone, né? Então ela retira o cone, faz a seleção do cone, tritura e faz esses pellets que a gente chama, que são os pedacinhos ali, né? Que a gente mostrou. Sentir o cheiro. Não, esse ali é sensacional, cara. O Citra hoje é Cara, hoje é uma referência, assim. Só que nessa cerveja que a gente fez mais perfumado, assim, mais adocicado. O americano nesse sentido, assim, os caras são demais, cara. Os caras são hyper mesmo, eles são. Incrível, né? E essa daqui, então, é de onde? Essa é de onde? Se eu não me engano, a Centennial também é americana ou alemã. Não sei, agora vou te dever essa informação. Depois a gente faz até uma adendo ali. Quanto custa um pacotinho desse aqui? Depende muito da espécie. Então, assim, tem de... Existe uma espécie chamada Nelson Salvan. Nelson Salvan, que vem de Sauvignon. Uau! Eu fiz uma cerveja que era uma Brut IPA. Ou seja, era uma cerveja que eu fiz no final do ano. Brut mesmo de Brut de champanhe. Aí eu fiz a garrafa de champanhe também e usei só no Salvan, single hop, como a gente chama, é um só, né? Só um lúpulo que tu usa na receita. Cara, ela lembra bastante uva branca, moscatel, assim. Cara, fica sensacional a cerveja, assim. Tu faz uma base dela, é uma IPA, só que bastante lembrando uva. Então ela fica uma coisa assim, meio um pouco vinificada, bem seca, porque tu usa uma espécie de enzima também, para auxiliar, né, no consumo do açúcar. Sim. Cara, ela fica como se fosse um espumante, só que é uma cerveja, assim. Um pouco diferente dessa aqui, porque essa aqui ela tá puxando já mais o caprílico, mais as coisas do frutado, tem a adição de fruta, ela é diferente. Mas a pegada é dessa de espumante, sabe, essa coisa de celebração, por isso que eu fiz ela no final do ano. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa cerveja que você fez, por exemplo, você podia ter trazido para mim ela em outra garrafa, mas você trouxe nela por ser especial? Sim, boa pergunta, ótima pergunta. Porque assim, na verdade,
É uma ótima pergunta, entre tantas que de repente não foram, né? Mas é que como eu sou curioso, eu tô Não, perguntando. mas teve várias que fez muito legais. É, Não, ótimo. não subestime, não. Então. Porque assim, é legal, porque muita gente que tá vendo a gente não é assim. A maioria deve estar meio desinformado que nem eu, Sim. entendeu? E eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que talvez sabe muito menos do que eu, né? Talvez muitos estão se identificando comigo, como também tem, né, uma parte que já entende, opa, não, tudo bem, o cara tá fazendo umas perguntas que não deve e tal, mas, enfim, né, tamo aí. Eu acho que tem a ver muito com... É. É muito pertinente essas perguntas, assim. Bom, que bom. E assim, por que garrafa de champanhe? Porque assim, eu coloquei a gente chama de priming, ou seja, você tem ela flash, quando ela chega no zero aqui, ela não tem nada de gasificação, nada. Sim. É que até tem pouquinho, né? Aham. Mas assim, ela tá sem nada. Você coloca mais açúcar nela, fecha, arrolha ela, né? Fecha ela aqui, arrolha, e você deixa ela por um tempo determinado para ela se refermentar, ou seja, ela vai gaseificar a cerveja, vamos assim, em termos, né, mais tranquilos. Mas ela vai o quê? Vai misturar o CO2. A própria levedura ela vai consumir o açúcar e vai jogar o CO2 na cerveja. E isso vai criando gás, criando gás. Então assim, quanto mais açúcar tu colocar, mais gaseificação. Então o quê? O motivo da garrafa de champanhe é porque ela tem a espessura, a parede dela é mais grossa. Então ela suporta a pressão. Eu posso tacar açúcar nela que ela vai suportar a pressão. Se eu não me engano, até uns 10 quilos, né, por centímetro quadrado ela consegue suportar. E qualquer açúcar? Eu uso o açúcar de cana, grão de açúcar, né? Esse é o nosso açúcar comum, né? Açúcar de mesa, né? Para poder, né, fazer. Você pode usar o próprio mosto, pode pegar o mosto, né? Você tira, né? Você faz um pouco, tira da tua panela um pouco do mosto aí açucarado, né? Que é a cerveja, que não é cerveja, né? É o mosto, né? Jogar um pouquinho nela também, vai pegar esse açúcar, ele vai consumir, vai jogar também CO2. Sim. Outro mais prático seria você pegar, né, o açúcar e, cara, você vai lá botar. Nessa aí eu fiz a relação de 10 gramas por litro, que ela vai dar uma certa pressão. Sim. Tem um cálculo para fazer isso, né? Você fazer um cálculo. Entende? Ela vai te entregar, ela é uma cerveja bem gaseificada. Por isso que ela não está indo bem. Eu fiquei pensando em trazer porque, assim, além de ser a única cerveja que eu tenho hoje em estoque em casa, ela é uma cerveja que pode ser de baixa carbonatação. Ela tem essa de média, né? Média alta, na verdade, né? Porque ela é uma cerveja muito jovem ainda, então ela está numa evolução, como eu te falei, né? E você faz, no geral, você só faz cerveja, tipo assim, não, eu só faço complexa? Eu gosto bastante, assim, eu sou bem apaixonado, assim, por experimentos, sabe, assim, né? Inclusive no inverno desses aí... Você não faz nenhuma que seja simples? Assim, no outro dia já provasse a minha lager, né? Aqui é o chopp, né? Isso, que seria a cerveja que a gente provou na festa lá da empresa, né? Justo, essa cerveja era uma cerveja então mais é uma cerveja. Sim. Não dá pra dizer que é o chopp. Porque a diferença entre o chopp e a cerveja, me fala aí, porque isso é uma o coisa pessoal entende que cerveja é uma coisa e chopp é outra. Exatamente. Fala aí, por favor. A galera confunde muito isso aí. Confunde, Eu fui naquele dia, tomei chopp. É que o chopp já se convencionou a chamar chopp a cerveja não pasteurizada. Mas fala aí pra nós, qual a diferença entre o chopp e a cerveja? Então, vamos dizer assim, né? Pelo costume popular aqui, né, no Brasil, o chopp seria a cerveja que você toma em barril, que ela não passou pela pasteurização, ou seja, ela não passou por um choque térmico, que é justamente para você inativar a levedura. Entende? Ou seja, você mata a levedura pelo choque térmico. Teoricamente seria isso aí, né? Mas por qual propósito dar esse choque para matar a levedura? Por qual o sentido disso? Para você ter um shelf life maior, ou seja, você tem uma armazenagem de prateleira maior. Você pode usar, você botar essa garrafa, se ela for pasteurizada, na tua estante ali, na tua gôndola, para comercializar ela sem necessitar refrigeração. Esse é o objetivo da pasteurização. Você consegue mantê-la mais tempo sem refrigeração. Consequência disso, você também perde aroma, perde frescor, perde sabor. Entende? Uma cerveja você pegar no tap é muito mais saborosa. Né? Nossa, não tem comparação. Né? Você pegar uma cerveja dessas hyper, assim, que cheia de lúpulo e tal, você pegar ela na torneira e pegar ela numa versão pasteurizada, você diz,
Não há comparação. Não tem comparação. Entendeu? É claro que hoje, claro, a questão da cadeia toda de distribuição da cerveja, ela vai te dificultar, né? A Coruja fez isso um tempo atrás, você deve fazer ainda. Depois falando nisso, eu gostei muito dos produtos da Coruja. Da Cursinha, cerveja, é uma cerveja, né, gaúcha, excelente, excelente qualidade, assim, né? E eles têm a cadeia refrigerada para distribuição, caminhão, tudo, né? Até chegar no ponto de venda, né? Porque tem que se manter refrigerado numa temperatura X, né? Tu imagina o que envolve logística, né? O custo disso é muito maior, né? Por isso que ela é mais cara. Claro. Né? E tem gente que não entende isso daí, né? Principalmente a preço, né? demais. Aí que nós distinguimos quem é o apreciador de cerveja daquele cara que quer saber de quantidade, né? Então... Já tem uma particularidade que eu digo muito grande, assim, em relação a isso, Alexandre, do meu ponto de vista, né? Como leigo. Tem que entender o seguinte, né? Por exemplo, nós estamos tomando essa cerveja. É uma cerveja complexa, né? Sim. E assim, ó, nós nunca poderíamos estar tomando na mesma quantidade, né? Vamos dizer assim, ó, nós tomamos a cerveja Pilsen, né? Sim. Numa quantidade, imagina um dia quente, né, sede e tal, vamos tomar o quê? Vamos tomar uma cerveja mais simples, menos complexa, né? E por quê? Porque na verdade assim, ela é simples do ponto de vista assim que você está tomando e não é enjoativo, ok? Exatamente, Né? Uma cerveja, quando ela é complexa, ela realmente tem uma elaboração muito, né, com mais complexidade, né? O que acontece? A gente não ia conseguir tomar isso. Se nós tomássemos aqui, sei lá, 3 garrafas como essa aqui, ela se torna enjoativa. Enfim. Com certeza, pode ver que ela tem uma certa, a gente chama no meio cervejeiro de drinkability. Ok. Ou seja, é uma cerveja, assim, o quanto você consegue beber, né? Então, assim, se é uma alta drinkability, seria uma cerveja fácil de beber. Fácil de que vocês bebem litros, né? Então, claro, isso vai depender, vai ter vários fatores. A graduação alcoólica, sensação de corpo, uma cerveja mais densa, menos densa, né? Mais seca, ou seja, com mais doçor residual ou não. Né? Vamos fazer uma comparação. Existem na escola belga as doubles, as triples, que são cervejas de alto teor alcoólico, cervejas mais escuras, mais robustas, uma cerveja mais espessa, que você vai beber pouco, você não consegue beber. Uma garrafa de 600 tem que dividir entre 3 amigos para tomar, para assim, ó, vamos degustar uma cerveja top, ela é top realmente, para mim, a escola belga para mim, assim, é uma escola maravilhosa. Assim, né? Você leva ela, né, como... mas é uma cerveja, como você falou, na praia, pô, não vou pegar ela, né, levar no meu cooler, né, ali, abrir ela no meio da areia, assim, com aquele calorão, assim, não vai combinar, não vai combinar, né? É num momento... Há quem possa discordar, né, que tá ouvindo, gente que vai gostar de levar a sua dogozinha, sua trapista ali, né, pra tomar na praia, mas não é uma coisa, assim, muito comum, assim, né, de você, né, fazer... Posso tomar liberdade, por favor? Então, tem essa coisa de você, né, claro, tem que fazer a combinação correta, né? Verdade. Me diz uma coisa, Alexandre, duas perguntas. Sim. Quanto você acha que deve ter de graduação alcoólica nessa cerveja? Quanto eu acho que quanto tem, na verdade, tem que calcular. Você tem ali? Sim. Deixa eu ver, ela estava aqui com... Eu não faço ideia. Eu não fiz o cálculo aqui, mas eu vou fazer rapidinho pra te fazer, quer ver, ó. Ela começou com 1.057, quer ver, eu vou saber já. Mas explica só para mim conseguir pelo menos entender como é que você calcula isso. Não faço ideia. Tu tem que relacionar o inicial, a densidade inicial, ou seja, que é o maior número, né? Nesse caso começou com 1.057, e eu considerar zero porque ela realmente já consumiu todo o açúcar ali, não tem mais o que consumir, né? Mas você imagina isso pela tua sensibilidade? Pela medida mesmo. Quando você faz a aferição pelo decímetro, você consegue saber. Ok. Né? Eu digo zero, mas ela deve estar, na verdade, com 960, coisa assim, sabe? Já nesse... Ele está com 1.057, então ela deve estar com uns 960. Vou colocar 960. 960? Você diz agora? Agora. Ok. É que tem mais adição de açúcar da fruta, então pode ser que tenha uma ligeira diferença para cima, sabe? Vamos lá, a 1.057 e a final foi, vamos fazer 960. Ela está com 13% de álcool. 13%. Um pouquinho mais talvez, assim, então ela está bem violenta, assim.
Sinceramente, eu percebi. Percebeu que ela tá mais... o calor dela, né? Ela tem aquele aquecimento vocal que a gente chama, quando tem muito álcool, você percebe que ela tá... Sim, Né? sim. É. Ela é uma cerveja, como você falou, assim, tem que tomar uma só na noite, assim, ou né, durante o período que você está bebendo ali, porque senão realmente ela é mais realmente, bem pesada. É um vinho, assim, se for pegar um vinho hoje, na média ele tem 11%, 13%. É isso mesmo. Bem isso mesmo. Comparado ao vinho. Sim, é incrível. Talvez por isso que os belgas têm esse apreço, né? Por ser uma região próxima da França, aprecia os vinhos também, então tem essa... Parece que tem essa correlação, né? Sim. Que incrível, né? Bem interessante. E o que você julga? Quanto você imagina hoje, né? Assim, sem valorizar demais, sem desvalorizar, assim, mas o que você acha que seria justo? Quanto custaria essa cerveja que você produziu? Essa garrafa, digo. Até para o pessoal conseguir entender. Sim. É só a sua pergunta aqui, né? Só pegou agora numa cerveja. Porque assim, claro, em valores de mercado, né? Nessa apresentação, uma garrafa de champanhe, cara, pelo menos, cara, eu imagino que olha, eu colocaria um range, posso colocar um range assim para ter, né? De 90 a 120 reais. Uau, sério? Que incrível. Eu não imaginava que ia custar isso. Mais ou menos isso aí. É o que tu vai pagar, por exemplo, hoje, né? A Coisa Linda, que é o Diego, lá, que é um cara excelente lá de Floripa, que faz suas cervejas extremas. Ele, assim, hoje ele não tem a fabricação da cerveja do zero. Ele compra mosto pronto, né, das cervejarias, e ele faz o blend e faz a composição da fermentação só com fermento, ou seja, levedura local. Ele desenvolve leveduras selvagens da nossa própria flora bacteriana da nossa região, né? E ele faz blends também. Então, cara, a cerveja do cara, assim, tu consegue entender, cara, o que ele quiser. Ela tá mais ácida, tá mais floral. Tem uma que ele usa até, inclusive, rosas, cara. Fica um negócio... O cara é demais, assim. Se for um festival desse de cerveja, cara, é uma... Você já me convenceu. Um dia que tiver, assim, acho que eu realmente iria, tá? Vale a pena, cara. Vale a pena, sim. Só dar um reforço, gente. A nossa cerveja que nós estamos tomando aqui, ela varia entre 90 a 120 reais. Uma garrafa. Que top, né? Show de bola. Agora eu vou fazer outra pergunta, uma complexa também. Complexa, não vou dizer, né? A gente tá dizendo tudo que é complexo aqui, né? Sim. Mas assim, qual foi... duas perguntas. Qual foi a cerveja mais complexa que você já tomou, fora que você produziu, e qual a cerveja mais complexa que você já conhece, né, dentro desse mundo? Você diz assim, olha, pelo que eu sei, cerveja produzida em tal lugar, ou por aquela empresa e tal, aquele modelo específico é a mais complexa que você conhece. Cara, assim, é uma pergunta bem ampla, cara. Também dentro do que você conhece, tá? Sim. Dentro do que você conhece. Então, assim, eu diria que a escola belga se destacaria, assim. Eu sou muito tendencioso nesse ponto, né? Eu vou muito, porque, assim, eu sou apaixonado mesmo pela escola belga. E eu acho que, assim, as cervejas mais extremas estão contidas nela, assim, né? Eu diria que seria, cara, do que esse tipo de Borgonha pra mim foi paixão a primeira gole, assim, cara, porque, foi... Mas você teve experiência de provar outras? Ou foi porque, é mais complexa porque justamente foi aquela que eu provei? Existem as Rauchbiers, por exemplo, que são cervejas defumadas. Cara, assim, tem cervejas que tu diz assim, não, tô comendo um defumado de suíno junto com a cerveja, mas tô bebendo só, sabe? De tão interessante que ela fica, sabe? Parece que, cara, assim, cada cerveja tem uma sensação diferente, tem uma experiência diferenciada, sabe? Então, eu digo assim, eu diria que seria qualquer cerveja de fermentação selvagem, eu diria assim, ela é uma white, que a gente chama white beer, né? É uma cerveja extrema, assim. E tu tem que estar preparado, cara. Porque, assim, às vezes tem essa que tá bem de leve, assim, no caprílico. Mas tem umas que pegam, assim, cara, tu diz assim, cara, assim, quem tá preparado diz assim, cara, que horrível que é essa cerveja. Entendi. Porque não vai conseguir entender. Não. Sabe? Sim. Talvez se eu não tivesse adicionado, até nessa mesma assim, não tivesse adicionado a fruta, talvez seria mais ou menos nesse sentido, né? Tu não ia conseguir entender por que é isso, né, cara, assim... Ela é muito extrema, assim, né? Sim. E realmente, sim, o cheiro de sábado, quando a gente fala cheiro de sábado, imagina assim, como se tivesse
né, sentindo o cheiro de um cavalo suado, assim, cara, aquela coisa de, sabe, Entendi. sabe assim, é forte mesmo o negócio, não é brincadeira, sabe assim. Eu conheço muita gente que realmente não iria gostar. Não sei Porque não tem assim, a capacidade de conseguir distinguir tipo, uma coisa de outra, entendeu? É que Essa nem- pra mim de boa, essa pra mim é tranquilo, não é uma Não, mas coisa, ela tá muito boa. né? Eu vou falar pra você, tá? Desculpa assim, eu como leigo, quando você me ofereceu, eu vou repetir. Quando você me ofereceu ela e você disse assim, me diz que bebida é essa? Aham. Eu ia dizer que... Eu ia balançar muito, ia dizer, nossa, isso parece um vinho. No primeiro momento, um vinho. Mas peraí, não é bem um vinho. Não sei, é alguma coisa assim que, tá muito estranho aqui. Mas ela orbita nesse universo, né? Por ela ser uma cerveja belga, ela tem essa... Ela orbita nesse universo da cerveja vinificada, né? Devido a essa questão... Porque hoje, assim, por exemplo, até voltando um pouquinho na questão, vamos assim, nomenclatura, né? A cerveja Lambic, por exemplo, né? A Guinness e as outras cervejas, elas não posso dizer assim que é Lambic, é tipo Lambic, é a mesma coisa da champanhe. Eu não posso dizer que é uma champanhe, né, mas por exemplo, que é produzido em Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Porque champanhe é uma região da França. Sim. Entende? Uhum. Nós temos aqui espumante estilo champanhe. Exatamente, é isso aí. Exatamente. Tem essa coisa do blend, né, do blend, né, da região e tal, né, essa coisa que dá nome àquela bebida. E é complicado, né, viu, falar sobre isso, né, Alexandre, porque isso confunde as pessoas, né? Lembra quando eu falo para você que a gente come salame tipo italiano, né? Não é Nós que tomamos espumante estilo champanhe. Então tem gente que acha, não, tomei um champanhe. Claro, você pode tomar um champanhe desde que literalmente seja um champanhe. Você pode comer um salame italiano desde que ele literalmente seja original. Exatamente. Né? As cervejas trapistas, por exemplo, são cervejas fabricadas por monges trapistas, na ordem dos trapistas. Ou seja, só pode ser dito, existe um selo, inclusive, de que legitima que aquela cervejaria é uma cervejaria trapista. Ou seja, produzida só no mosteiro por monges. Fora isso, não pode se chamar trapista, é tipo trapista. Eu tenho a minha que é Mantra, né? A minha cervejaria é Mantra. Então, a Mantra número 8, que é, vamos dizer assim, seria uma clone da Westerlefeld, que é uma cervejaria trapista da Bélgica. Que é uma cerveja, é uma Belgian Dark Strong Ale. Ela é uma cerveja belga, forte e escura. Cara, assim, ela tem 8 a 9% de álcool. Cara, ela é uma cerveja sensacional, assim. Ela tem um doçorzinho final, lembra uva passa, frutas secas. Cara, e é uma cerveja que a gente faz no inverno, porque ela é uma cerveja para se tomar no inverno, porque ela é muito robusta. Ela dá mais aquecimento que essa aqui. Até eu achei interessante que essa, apesar de ser mais... Até eu achei... Eu me surpreendi, pensei que ela estava com 8%, mas fazendo o cálculo realmente deu 13%. Entendi. E ela não está com essa sensação de estar muito alcoólica, para mim, pelo menos assim, né? E geralmente essa outra que eu faço, essa Belgian Dark Strong Ale, ela é mais... Tu percebe mais, sabe, aquela coisa do calor, do álcool, né, do etílico, né? Na boca, assim, ela mais pronunciada, sabe? Legal. Deixa eu fugir para como diz agora, você falou em cerveja, alcoólica e tal, deixa eu fugir para o ápice, né, do outro lado agora. Tem gente que pediu para mim fazer essa pergunta aqui, né? Como é que é feita a cerveja sem álcool? Cerveja sem álcool. Isso é uma coisa bem complexa. E eu vou perguntar isso para você da seguinte maneira, porque hoje nós temos, por exemplo, sei lá, eu digo que nós temos 3 níveis. Tem aquele primeiro nível de uma cerveja que eu nem sei dizer talvez qual que é a marca, mas vamos dizer o segundo nível. Tem uma Brahma, que daí já é melhor, e realmente quando eu vou tomar uma cerveja sem álcool, nossa, eu particularmente prefiro a Heineken, entendeu? Nossa, ela é muito parecida com a cerveja dela mesmo, né? Sim, a Heineken Zero hoje ela é... Mas como é que pode isso? Sim. Eu fiquei pensando assim, nossa, eles têm que quebrar aquela enzima ali do álcool, sei lá, alguma coisa assim. Hoje, na verdade, assim... Você consegue explicar para nós? Sim, assim, em partes eu conseguiria, né? Porque assim, o que acontece, né? Existem hoje, basicamente, 2 formas, talvez até mais, né? Você pode até me corrigir nos comentários de repente, mas existem dois tipos de processo. Uma seria o que a Kronenbier, por exemplo, faz na Antártica, que seria você
depois de fermentada, ferver essa cerveja, ou seja, aquecê-la para tirar todo o álcool. Ok. Aí você pega só essa parte que sobrou e invasa, gaseifica e invasa. Para mim, ela perde muito, muito em sabor. Pois é, também eu fico pensando, mas Parece uma sopa requentada, né? Pra mim, né, cara? Assim, ela não vai ser e tudo que é saborosa. requentado perde, né? Vai perder, vai. Muito que vai com álcool também vai muita coisa boa também. Claro. Que é coisa do sabor de aroma, então, né? Você está alterando o processo, Vai e já alterar. está tudo feito, né? vai acontecer isso aí. Então você vai perder muita coisa ali de sabor e aroma. Mas você pode dizer que isso é o que seria requentado, então? Não. Se você vai fazer esse processo de aquecimento, né, pós-fermentação para tirar o álcool. Né? Ou seja, como ele é mais volátil, ele vai para o espaço. Né? Ok. O que sobra seria cerveja sem álcool. Né? Mas deliga a questão de qualidade de sabor e aroma. Isso é nítido, né? Mas tecnicamente, então, seria isso? Né? Esse é o processo, né? O outro processo seria o quê? Você fazer mosturação, ou seja, você vai tirar pouco açúcar, você começa com um mosto de baixa densidade, como a gente chama, né? Ou seja, com esse valor que eu te falei aqui, em vez de 1057, tu faz 1012, bem baixinho, com pouco açúcar, e você utiliza leveduras que processam açúcares mais complexos, ou seja, ela vai pegar faixas de açúcar, né, que vão te dar a sensação de cerveja, só que mantém um certo doçor final e equilibra isso aí. E eu acredito que a Heineken Zero siga esse segundo processo, entende? Que é uma junção de dois processos, justamente você fazer uma cerveja de baixa densidade, ou seja, baixo teor alcoólico, né, vai te proporcionar um baixo teor alcoólico, e a levedura utilizada nela vai consumir só certos tipos de açúcares que não promovam o etanol, o etílico, né? Caraca, olha que engenharia. É uma engenharia. E os alemães estão na frente, né? Já vi, inclusive, da Erdinger, cervejaria bem famosa de cervejas de Weissbier, né, cerveja de trigo, que, cara, assim, elas... Eu não me canso de, se eu pudesse, digamos assim, congelar isso aqui, para todo dia ir lá dar um... sentir o aroma. Sim, que ela é realmente muito, cara, muito, muito boa. Assim, ela ficou... Esse frutado... Eu me convenço disso, assim, ela tá muito jovem. Daqui a uns meses voltar aqui, se tu me permite, pra gente fazer, assim, da mesma lote, pegar Por ela, favor. né? Eu me comprometo, pessoal, de a gente pegar outros temas dentro da bebida, né? Pra gente falar sobre isso, tá? Legal. Né? A gente não pode esquecer que a gente deu uma atenção muito grande aqui pra cerveja. Mas eu queria que você pudesse dar uma passada pra nós, então, no whisky. Sim, tá legal. Pode passar a base do que você conhece. Isso, você me falou do início ali na introdução, né? O que acontece? O whisky, geralmente, assim, até uma onda que aconteceu lá em 2016, 2018, quando eu fiz o curso de cervejeiro, existia uma galera cervejeira que começou a explorar essa coisa de destilação, destilados, né? Então, as cervejas que não davam certo ou ficavam com a flavor, ou seja, vou sacrificar, tinha alguns cervejeiros que pegavam essa cerveja, né, até chegavam a comprar esses mostos ou cervejas já prontas para destilar. O whisky, na verdade, são destilados de fermentados de cevada ou até outros, né, grãos, né, por exemplo, centeio, né, existem vários tipos de whisky, na verdade, né. Eu não sou muito especialista em whisky, mas eu sei que a base dela, né, é justamente essa, né? Certo. Né? Ou seja, os escoceses, por exemplo, usam o single malt, né? Que seria, você pega um só malte, uma cerveja, mas assim, né, você fermenta ela, e depois que ela chegou no nível de graduação alcoólica, você destila ela. Ou seja, o espírito, ou seja, essa parte do etanol, o volátil, você retira Você vai tirar, né? Você vai fazer um cozimento, né? Exatamente. E aí ele vai transpassar. E você vai ser recondensado, vai ser condensado novamente, e o produto disso vai ser uma base do whisky. Sim. É claro que existe todo um processo, por que a gente fala, né, de 8 claro, anos, 12 anos, 21 anos. Mas daí é de maturação lá no barril. Né? Exatamente. Daí justamente vai o quê? Vai arredondar isso. Eu tive uma vez uma experiência de um vizinho de um colega meu, que era meu parceiro de cervejaria também. Ele trouxe, experimenta isso aqui, um destilado de... Cara, eu fui experimentar só um pouquinho. Cara, eu quase fiquei sem ar, porque ela estava muito jovem. Então ela é um álcool, assim,
fortíssimo, assim, né? Aham. Até falei, pô, cara, tá muito ruim, cara. Assim, falou, não, tem que esperar, É. botar ela no barril, maturar. Consumiu direto, sem ter É, maturado no Não tempo. digo assim, passou um tempo, mas é muito pouco tempo. Ah, Entende? ok. Então, Aham. assim, né? Porque praticamente é puro álcool. Você olha assim, o destilado É tão, isso. tão misturado que Água, você com água. água. Tu olha assim, parece uma água. Parece só, água. só que é o destilado Sim. da cevada, da Aham. cerveja. Sim. Né? Então, cara, assim, tem que ter todo um processo, né? Até os especialistas, né, quem conhece mais sobre cachaça, por exemplo, assim, sabe que tem um processo, né, né, você tem que, como o pessoal fala, tem que dispensar, igual a cobra, tem que cortar a cabeça e o rabo. E o pessoal fala geralmente assim, né, Não sabia? você tem que, quando você inicia o processo, você tem que dispensar esse início e o final também. Quando você chega no final, você sabe que está diminuindo, é só o meio. Uhum. E esse meio tem que ser ainda controlado, você tem que, né, masturar ela, você não consegue beber de cara, porque parece álcool puro, parece que você está tomando álcool 90 ali, né? Nossa. Então tem que ter uma maturação, tem que amaciar ela, como chama, né? Uhum. A melhor coisa é um bom barril de carvalho ali, você deixar ele. Hoje, inclusive, existe uma barris de madeira brasileira mesmo, né? Existe o jacarandá. Que eu soube que sempre era buscado de fora, né? Principalmente da França. Exatamente, né? O carvalho francês, que é o mais top, assim. É o top, né? Existe o americano também, que é um pouco diferente, né? Existe nuance. Inclusive, você faz cerveja com chips de carvalho. Você coloca, na maturação, você coloca pedaços, né? Eu já utilizei, cara. Chips da coloca, né? Isso, assim, tipo, pedacinhos de madeira, né? Inclusive, alguns vêm do próprio barril. Cara, esse aí é uma outra ciência dentro da cervejaria, inclusive. Né? Você pegar, por exemplo, assim, uma coisa que o pessoal gosta de fazer. Você pega a essência, né? Que é o... Como é que é o nome? A parte resinosa da madeira, né? Eu digo a essência ali, o grão, a cevada? Ah, sim. Né? Sim. Né? Tu pega o destilado da cerveja. Isso, né? Mas eu tenho uma pergunta que eu quero fazer. Hoje nós temos o que, por exemplo, para fazer o uísque nesse sentido, né? Nós podemos pegar a cevada, parece que pode pegar também o amido do milho, é isso? O milho, não sei. O milho também, sim. Hoje você consegue pegar o milho. Tanto é que o milho, eu acho que o milho ali, enfim, ele faz aquele que é o bourbon, não? O bourbon. Né? Eu não sou tão ignorante assim. Exatamente. Né? O Jack Daniels, por exemplo, é base bourbon. Né? Eles dizem que não é assim. assim. Mas o que é o bourbon mesmo? Qual que é? Cara, existem várias assim, marcas, né? Mas hoje, por exemplo, assim, vamos pegar o Jack Daniels. Hoje é um whisky com base de milho. Né? Ele vai, né, usar. E assim, no meu gosto, cara, o whisky mais macio, mas gosto de apreciar, assim, né? O Scott mesmo, que é o single malt, ele é mais agressivo, assim, né? Cara, o gosto é gosto, cada um, né? Mas tem gente que vai dizer que não é bem assim, né? Mas assim, pra mim hoje o Jack Daniels, pra mim é um top dos whiskies, assim. Inclusive tem, voltando um pouquinho pra questão cervejeira, gente que compra barril da Jack Daniels pra você pegar um tipo específico de cerveja mais alcoólico, jogar dentro dele, deixar maturar pra ele pegar justamente esses aromas do Jack Daniels. Cara, eu experimentei uma vez da Body Brown. Cara, é uma cervejaria de Curitiba. Cara, sensacional. E realmente ele te traz esse sabor do Jack Daniels. Na cerveja, assim. Você vai tomar comigo na próxima ali, aquele Valentine's. Valentine's 12 anos. Sim, 12 anos, perfeito. Vamos tomar ele. Esse é top. Hoje a gente não vai misturar, mas o próximo você vai tomar. Sim. Hoje esse aqui já, na verdade, já tá bom demais da conta. Bom demais da conta, não dá. Mas sair daqui já não pode pilotar. Justamente. Mas tá excelente. Viu? E que eu queria perguntar, então, beleza, ok, entendi essa parte de uísque, né, como é que ela é feita e tal. E agora a questão do hidromel, como é que funciona? Isso para mim eu não consigo perguntar, a não ser perguntar, né? Eu não faço ideia exatamente. Eu só tinha ouvido falar sobre a questão do hidromel, até imaginei que era uma outra coisa, assim, era um outro produto, mas não, é uma bebida, óleo e tal. Fala aí um pouquinho, por favor. Isso. Inclusive no Harry Potter fala muito de hidromel, né? Assim. E, cara, o hidromel é uma das bebidas mais antigas que o homem já conseguiu produzir ou conseguiu provar. Até, assim, existe uma teoria que, na verdade, a cerveja é mais antiga e tal, mas eu acho que, assim, o hidromel ainda seria mais antigo que a própria cerveja.
os fenícios, né, os bárbaros, na verdade, né, os países baixos ali, eles, conta-se que a primeira coisa que aconteceu foi o homem achou um tronco, né, assim, exemplificando a questão, né, bem a grosso modo, achou um tronco lá jogado no chão que tinha uma colmeia dentro, que a chuva pegou ali, fermentou aquele mel que estava ali residual, ele provou daquilo, gostou do sabor e fez a conexão de uma coisa com a outra. Mel com água, fermentação. É engraçado porque até pouco tempo atrás, talvez antes de Pasteur, não se sabia que realmente, né, Louis Pasteur, que é o pai da biologia, né? Ok. Ele não sabia que realmente não existia um micro-organismo que fazia a fermentação. Muitos lugares, inclusive esses tempos eu acompanhei o Jamal, que é um grande cervejeiro, mestre. Cara, esse cara é demais, é o meu mestre, inclusive, né? Abraço pro Jamal, se ele vê esse... De onde ele é? Ele é de Palotina, é de Toledo ali, né? Aquela região do Paraná ali. Vai que isso chega pra ele, né? Sinta-se abraçado aqui pô. Não, com certeza, pô, é o meu mestre, cara. Ele me incentivou, me deu muitas dicas para aprimorar minha cerveja, né, hoje. Cara, e ele esteve na República Tcheca agora recente, fez uma viagem lá, e existia assim que Deus nos abençoe, tipo na escrito em tcheco, isso, cara, centenário. Nossa. Porque eles achavam que justamente a cerveja era algo divino, porque eles faziam a mosturação, ou seja, cozinhavam os grãos, deixavam isso exposto para que Deus fizesse a bênção, transformasse em cerveja. Isso faz todo sentido, porque a gente tem muito conhecimento que vem da mitologia grega, né? E a mitologia grega, ela realmente contempla, né? O sol, a lua, né? As estrelas, tudo eram deuses, né? Então faz total sentido com o que você está falando. E como eles não sabiam que isso realmente existia, os micro-organismos, né? As bactérias que faziam essa fermentação, não, era Deus que funcionava isso aí, entendeu? Então tu imagina, né? Pô, o cara lá, chegava um bárbaro lá, tocou um turco lá, achou... Pô, cara, isso é gostoso e bom. Pô, né? Vou fazer mistura de mel com água e pedir que os deuses abençoem que, na verdade, era a fauna bacteriana que existia no local que fazia. Estava agindo lá. Cara, sensacional, assim, então faz parte da cerveja. Tanto que até hoje a gente fala que a cerveja a cerveja, o próprio hidromel mesmo, né? É uma bebida sagrada, né? Tanto que é feito por monges, né? Trapistas ali que, né, se dedicam. São 7, se eu não me engano, são 7 no mundo todo. São poucos monastérios que fazem cerveja até hoje. E são monges, né? E monastérios no mundo, ou dá para dizer que também nós temos aqui dentro no Brasil? Em Minas Gerais surgiu alguma coisa que eles querem resgatar, querem iniciar trapistas também. Tinha trapistas lá? Sim, já existiu uma cerveja feita em Minas Gerais. Não sei se eu não estou enganando, é São João del Rei, tá? Existia uma cerveja ali e os padres lá, os internos, né? Os monges estavam tentando ressuscitar essa... Uau, existia, inclusive, documentos com as receitas dos holandeses que trouxeram para cá, que eram quem instituiu. Que riqueza cara, isso, isso é demais, cara. Pensa você hoje ter um livro, um documento disso, né? De realmente colocar num quadro e, nossa, né? Que riqueza isso né? Isso teve um fantástico um tempo atrás, né? Fez uma matéria. Cara, é sensacional. Ele mostrou, inclusive, datilografado, eles conseguiram, né? Pegar um documento, transcrever e datilografar. Isso já era antigo, já. Né? Então, inclusive, uma parte da clarificação da cerveja, a gente utiliza hoje, né? O caseiro sabe disso, a gelatina incolor. Ou seja, você faz o quê? Como ela está em suspensão, aquela levedura que traz a turbidez é a levedura, né? Claro, também os polifenóis do lúpulo e tal, mas em grande parte, né, a levedura traz essa turbidez. Então o que tu faz? Tu joga a gelatina cria uma cama, uma película, e com a temperatura mais baixa ela vai sedimentando, vai empurrando essa camada de levedura, deixando ao fundo do reservatório, né? Do teu fermentador. Ele saca depois por cima só o clarificado. Essa é a ciência, entende? Que traz ela ficar clara. Naquela época eles usavam a bexiga natatória dos peixes, que é uma espécie também de gelatina.
Tu vê como é que era o negócio, né? Muito Incrível, rudimentar, né? É, rudimentar. Essa é a palavra certa. Pô, é Incrível, sensacional, né? cara. Assim. Sim. E tu vê, são tão poucos hoje, né? E por isso até eles merecem realmente esse selo trapista, né? Os caras estão Com ali. certeza, né? Trouxeram isso e é incrível vamos dizer assim, o mínimo, como eles foram minimalistas, né? Sim. E aquilo funcionou, né? É. E hoje em dia, claro, que nem você falou, né? São dois universos, né? A cerveja, a escola alemã e a belga, né? Então, digamos, a alemã é conservadora com aquilo e é muito respeitada, né? Sim. Mas por você fazer diferente, justamente naquele período, né? E trouxe uma explosão de sabor, né? Sim. E aromas, aquilo também foi diferente, né? Então, como a gente muitas vezes assim opta por algumas diferenças que acaba chamando atenção, é curioso, né? Sim. Mas também aquela receita básica também, né? Aquilo também é interessante. Então a gente tem que respeitar. Sim, não, eu respeito todas as escolas, Todas assim, as né? escolas. Claro, tem minhas preferências, mas claro, Sim. é que assim, tem acordo com, né? Hoje é um belo dia para tomar uma Weiss, né? Isso. Pô, legal, vamos abrir uma Weiss. Vamos no mercado, né? Se eu não tenho nada de produção. Isso também é uma coisa que o pessoal que começa a fazer cerveja acha que vai ser autossuficiente e a gente esquece, porque... Não, né? Até porque você tem que formar o teu paladar, tu tem que provar de outras cervejas. Isso. Do teu colega, de uma outra cervejaria, tu tem que criar essa memória sensorial, né? Sim. Então é muito importante tu não ficar assim, não, vou produzir tua cerveja que eu vou beber só eu produzo. Não, né? Tu perde muito com isso também. Sim, Tem que claro. trocar, né? Que agora recentemente eu sou músico também, fui tocar na River Falls, lá em Joinville. Cara, e trouxe um violãozinho pra casa é uma Porter com uma Amora. Cara, sensacional. Muito bom. A Amora, assim, bem sutil, mas tu percebe no aroma, sabe? E a Porter tem essa coisa do chocolate, café, assim. Cara, combinação perfeita. Foi maravilhoso. Uma baita cerveja. E assim, eu talvez não teria essa mesma ideia, né, de receita. Sim. E eu não teria adquirido esse perfil sensorial se eu não tivesse pego essa cerveja. Legal. Por isso que é legal, né? Esse mundo do caseiro, do artesanal, cara, é muito bacana. Show, né? Existem os festivais, existem os concursos, agora tá rolando um concurso, inclusive, de Jaraguá, agora aqui, dos cervejeiros de Jaraguá. E até parabéns pro pessoal lá que tá organizando, os Como vai caras. acontecer isso? Cara, vai ser a festa de encerramento, vai ser dia 13 de dezembro. Uau. E tá rolando o concurso. Aí você pode inscrever na tua cerveja. Inclusive, eu tô pensando seriamente em mandar essa frutilame pra eles fazerem o julgamento lá. Olha, por que não? Né? Por que não? Legal. E tem os prêmios bem legais, inclusive panelas elétricas, automáticas, para tu fazer a tua cerveja em casa. Nossa. Um negócio bem legal. Bem bacana. Olha, eu te incentivo, por favor, vai. Pois é, realmente é uma coisa que... Faz isso. Tô pensando bem sério assim. E, cara, assim, essa coisa desses festivais, tudo isso anima você a trocar, Com sabe? certeza. Né? Você crescer, buscar, né? Sim. Interagir com outras pessoas também, né? Que gostam de cerveja. Legal. Né? Bem Bacana. Alexandre, última pergunta então para a gente encerrar aqui o nosso podcast. É o seguinte, o que você acha e qual a tua opinião sobre esses sites que, digamos assim, vendem cervejas assim de vários lugares, né? Eles têm né, centenas, milhares de rótulos lá, né? Sim. Então, por exemplo, você entra lá no site e escolhe os modelos e você recebe no seu conforto. Sim. Dá para dizer que isso é legal, isso é a possibilidade de você que aprecia uma cerveja vai conseguir receber um produto e conseguir degustar ele, ter a tua experiência. Certamente. Eu até aconselho o pessoal, né, que não está habituado, né, com estilos diferentes. Existem muitos clubes, né? Os clubes fechados, assim, né? Você, por exemplo, o Clube do Norte, por exemplo, né, que eu me veio com a cabeça assim, né? Nada, sem fazer merchan aqui, mas porque eles não pagam nada para isso. Né? Não. Mas, é que assim, como nós somos pequeninos ainda, então a gente não está nem aí, tá? Então, o Clube do Ninguém Norte... está pagando os boletos nossos ainda. É verdade, ainda não. Então, assim, o Clube do Norte, por exemplo, assim, eles fazem o clube cervejeiro mensal. Então, você paga uma parcela, né, uma mensalidade lá, e todo mês eles te mandam um kit diferente. Que legal. Com vários tipos de cerveja. Nossa, isso é estilo wine também. Isso, Tu conhece a wine? Sim, justamente. O wine é assim, você assina, né? Eu não fiz, tá? Mas eu soube, né? Uhum. Então você assina e acaba recebendo, né? Rótulos, né? Isso, diferente. Você faz uma assinatura
E você não tem também. o direito de escolha Para dos vinho, no rótulos. caso, né? É isso Uhum. mesmo. Você não tem direito aos rótulos. Eles lá é que coordenam e mandam para você. Nunca, né, sempre Faz um diferente. mix ali, né? Faz um mix e encaminha para você. É legal. Isso que é uma experiência bem legal. Os valores também acabam interessante, né? Porque, Sim. né, imagina, age como se fosse um atacado, né? Exatamente. Então, vem de encontro ao que você falou. Exatamente, é o mesmo estilo, né? No caso desse, né, que você falou, servir para os vinhos, existe para cervejas, existem várias empresas que fazem esse tipo de trabalho, cara, é muito legal. É uma porta, assim, interessante, porque realmente o custo fica menor, se você pegasse O custo fica menor, né? isoladamente, né, uma garrafa, né, vale muito a pena ter pessoa que veste e tudo mais. Então, assim, eu acho muito interessante, eu até acho assim, se você não tem essa, né, mora em apartamento, né, sei lá, não tem condição física de fazer uma cerveja em casa, apesar que isso eu acho que é um mito, a gente pode quebrar esse mito, pode trazer... Pois é, mas o material, conversa, como hoje nós estamos fazendo aqui, isso tudo incentiva, né? Instiga o pessoal a fazer isso. Aí, sem contar que, na verdade, a gente não entrou na questão, assim, digamos, técnica ali, né? Tipo, ó, galera, hoje nós vamos fazer uma prática aqui. Então, a gente vai ali em loco, a gente vai fazer aqui uma matéria exclusiva, né? Isso, Criar ali focado, né? Focado, ó, escuta, ingrediente 1, ingrediente 2, 3, tempo de maturação, não sei o que e tal, entendeu? A gente nem fez isso, né? Exato. Mas aí é uma outra história. Daí, se de repente o Alexandre vai publicar esse material, daí é outra história já, entendeu? Sim, sim. A ideia é justamente ter até o Goya lá de Minas Gerais, que é um cara também assim, ele é meio empurrão que nem eu, assim, gosta de fazer uns experimentos também, pô, o cara é gente boa pra caramba, eu já troquei umas ideias com ele pelo site, pelo YouTube também, cara sensacional. E, cara, assim, ele faz as coisas, experimentos diferenciados e tal, né? E como fazer cerveja, por exemplo, com o mínimo que tu possa ter em casa. Eu acho legal esse objetivo, sabe? Esse foco, assim, ó. É encorajar, assim, mesmo que tu não vai ter, né, um decímetro, uma proveta, né, que seria assim, para tu ter uma noção de quanto de álcool tu tá colocando, mas com uma receita tu consegue dimensionar. Se fazer, por exemplo, uma relação 5:1, ou seja, né... Aqui muitas vezes a receita ela já vai dizer para você o quanto você vai conseguir. Tu vai ter uma margem, né, de quanto de álcool ela consegue consumir. Por quê? Uma receita. Exatamente. Justo, né? Não vai poder fugir muito daquilo ali, né? Então, esse é legal. Então, pô, é um projeto que tá na minha cabeça aí. E uma coisa que me chama muita atenção, assim, é uma loja online nesse sentido, porque, por exemplo, assim, você vê um mundo de rótulos lá, né? E eu, como trabalho nessa área de TI, de desenvolvimento, eu olho assim, putz, olha quanto tempo eles pararam para desenvolver aquele rótulo, tem toda uma, entendeu? Toda uma história, um contexto para isso. Então a arte já começa ali, entendeu? Sim. Né? Ou melhor, começa com a cerveja, depois vai para o frasco, vai para o rótulo, né? Exatamente. Tem toda uma harmonia. Traduzir isso, né, para o papel, né, trazer ele para um rótulo é uma coisa... Claro, porque você tem que ter um equilíbrio, Exato. entendeu? Né? Então, isso eu acho fantástico. Sim, é tudo um conjunto, né? Sim, é que nem aquela história, assim, né? Você às vezes você não pode comprar um livro pela capa, né? Porque às vezes a gente chega e diz assim, sei lá, eu estou comprando esse título aqui, porque, nossa, é lindo, maravilhoso, né? Mas é claro, no caso de uma bebida, além do rótulo ser maravilhoso, né? Ter toda uma engenharia para ele, o conteúdo que está dentro da bebida lá também tem que equilibrar, né? Ou falar até mais alto do que está ali fora, né? Exatamente. Na verdade, essa experiência que tu vai ter, né? A sensorial é a que vai determinar, né? Então, é que vai coroar a tua experiência final, né? Pô, cara, não, realmente legal. Né, superou as expectativas, eu pensava que era uma coisa diferente. Isso. E hoje foi legal, pô, foi uma baita experiência pra mim. Foi? E você, provou, tu imaginava uma coisa diferente, né? E eu fiz questão de trazer uma coisa bem fora mesmo pra cima. Não, completamente fora. Eu nunca tomei nada igual. Eu nunca. Eu poderia ter chegado para qualquer pessoa e dizer assim, olha, escuta, toma essa bebida. E aí você me diz o que ela é. Qual é a classe dela? Então acho que é isso, né? A maioria ia me dizer, olha, isso parece um vinho, mas não é bem um vinho. Parece um vinho, mas daí ele tem... Sabe, ele tem frutas, ele tem um aroma, ele tem... Entendeu? Talvez alguém poderia ter dito, olha, parece uma mistura de vinho com cerveja, completamente diferente. Exatamente. É incrível. Eu não podia imaginar que você tinha um produto tão especial. É verdade. E isso refletiu no preço que você me falou. Sim. Incrível. Sim, é verdade. Se tu buscar isso hoje em Lambics, assim, até porque vai ser muito específico, vai ser uma coisa muito ali...
um site muito, né, focado para o estilo, tu vai encontrar realmente assim, coisas bem até mais absurdas do que esse que você vai com fazer. certeza. Sabe? A gente pode ilustrar isso para o vinho, né? Entendeu? Exatamente. Tem gente que, nem, por exemplo, uma garrafa de vinho boa começaria a partir do valor que você passou, entendeu? Hoje nós encontramos aí garrafas de vinhos, rótulos bons, né? Sim. A partir de 50, 60 reais, entendeu? Exato. E nós estamos falando da metade do valor do que você apontou aqui para sua cerveja. Então, exatamente. Calma aí, ela tem muito respeito, tá? Sim, justamente. Como eu falei para você, assim, eu nunca tomei nada igual. Totalmente diferente, né? É bem diferente. É uma experiência... Por isso que eu te convido no ano que vem a gente ir em março e ir até o Festival do Brasil da Cerveja em Portugal. Tá. Cara, é sensacional, assim. Eu pretendo daí de lá mesmo, assim, fazer uma matéria, fazer uma live Vamos de lá. direto. Sim. E o pessoal, eu falo isso porque realmente tem tudo a ver com a gente, tá? Então, entenda que cada um de nós aqui desempenha uma atividade, né, que é o nosso carro-chefe, mas a gente busca, principalmente eu trazendo esse conteúdo para vocês, e o Alexandre comentando aqui, falando sobre o universo. Vocês viram que ele falou muito sobre isso, ele tem realmente muito conhecimento, né? Ele tem muito domínio do que ele está falando. Isso ele transpassou para nós, ele mostrou na prática, né, o produto, né, que ele realmente desenvolveu. Eu diria para vocês assim, a gente criar habilidades para a gente fazer outras atividades, fazer outros trabalhos, é formidável. Ele poderia tranquilamente desenvolver uma atividade profissional a partir disso, entendeu? Como eu poderia desenvolver uma outra atividade partindo de uma outra habilidade que eu criei. Então, essa é a capacidade que a gente tem de se reinventar. Isso, literalmente, é a essência do PHM. Então, exatamente, isso é muito bacana. Concorda, Alexandre? Com certeza, né? Eu acho que é isso que define o perfil, né? Exatamente. Do homem moderno. Sim, justamente. É a gente ir para frente, ter vontade de aprender, você desempenha uma atividade que você gosta muito daquilo, mas ao mesmo tempo tem outras condições que você gosta, que chamam atenção, e você cria a habilidade de aprender isso tudo, né? Essa multiformação, né, tudo também que envolve, né? Sem frescura mesmo, né? Você vai ter que, né? Sim. Então, se você tiver que pegar na pá lá do malte lá, tirar para limpar a panela, cara, assim... Com certeza. Sabe? Desde a parte mais específica, mais elaborada até o final. Eu acho que é isso que define o E você hoje, assim, ó, realmente, assim, ó, eu fiquei encantado quando você disse, olha só, a minha cerveja... ela lembra um pouco, sabe, aquele negócio assim do curral, sabe, aquele negócio de, sabe, lá, assim, do cavalo, assim. Cara, é um negócio assim que... Couro cru, né, porque aquela coisa do selvagem. Um negócio selvagem, entendeu? Quando você falou isso assim... O frutado da fruta da mora, cara, ela ficou muito... Essa combinação, isso é incrível, entendeu? É isso aí. Eu assisti há pouco tempo aí, até compartilhar com você isso. Eu tinha assistido um vídeo também, né, em um canal, e aí aqui no Brasil existe um restaurante que é considerado o restaurante mais caro, né, do país, e aí você tem que fazer uma reserva, e nessa reserva só vão pessoas VIPs, que, digamos, façam a sua reserva antecipadamente, e quando você vai lá, você realmente recebe os pratos que são totalmente assim preparados ali pelo melhor chefe, um dos melhores chefes do país. E é incrível que quando daí vai chegando os pratos, alguns pratos você realmente prova, e se você não tiver o gosto, né, por apreciar aquelas iguarias, você vai dizer assim que tipo, tem coisas que você realmente... Porque você pode entregar hoje caviar para alguém, entendeu? Exatamente. Que seja muito humilde, e a pessoa vai dizer, desculpa, eu não gostei. Né? Exatamente, não está na expectativa daquela pessoa, da memória sensorial mesmo, né? Isso. Sim. Não combinou, né? Ela pode, no primeiro momento, ela pode dizer, não, peraí, eu não gostei. Então foi uma boa experiência. Sim. Entendeu? Exatamente. E é isso que pode acontecer. Tem gente que talvez não tenha o paladar de conseguir, né, ter essa experiência sensorial, né, degustativa, de quando tomou a cerveja que você produziu, de conseguir, né,
perceber isso tudo, Não, né? não, tem gente que não iria conseguir, tá? Tenho certeza absoluta. Como existe no vinho também, né? Os vinhos também tem isso, tem, né? Notas de chocolate, de amora, de frutas secas, não sei. Sabe, eu estou sem perceber. Pra mim é vinho, né? Mas assim, né? Se tu for aprofundando teu paladar, tu começa exatamente. isso. Primeiro de tudo você tem que aceitar, né? E aí depois você vai, não, peraí, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar aquilo. E aí você vai conseguindo compreender. Mas é bom quando você tem alguém que diga, não, aguarda ali, veja só, entendeu? Então você tem um acompanhamento, uma instrução ali, fica muito mais prático. Sim, esses clubes de degustação, existem alguns, inclusive existia, não sei se existia ainda o Terça Degusta no Empório Homebrew aqui em Jaraguá, que eles faziam, inclusive lá na Vanessa também, lá no Floriano também existia, né? Não sei se existe ainda, eu tô meio ausente desse grupo ali, mas a galera é muito, a galera esperta que sabe o que tá fazendo. Cara, era muito legal porque você trocava essas ideias, né? Percebe isso, percebe aquilo, e cada um pegava a sua ficha e fazia, que nem você recebe uma ficha onde você faz as anotações, né? No final você troca as experiências, né? Você percebeu tal coisa, cara, isso ali te traz uma maturação de conhecimento, né? Pra frente, né? Aí tu vê que uma coisa não é simplesmente você pegar, fazer cerveja, beber e tal, né? E tudo é festa lá. Não, existe todo um processo, com certeza. que é levado a sério mesmo pela galera caseira. Claro, com certeza, com certeza. Então, para finalizar, eu quero só fazer um pedido. Eu gostaria que você fizesse uma promessa para mim. Pois não. De poder voltar aqui e a gente trabalhar outras experiências. Mas com certeza, já está firmado. Tá, com certeza. Que legal. Tá fechado, vamos fechar. Tá firmado. É isso aí. Então é isso. É isso aí. Galera, então com isso a gente encerra o nosso podcast. Eu espero que você tenha gostado aqui da nossa matéria, tá? Hoje realmente foi algo bem diferente, tá? É diferente porque a gente tocou num assunto que é diferente, né? Que é a capacidade de criar habilidades. A gente trouxe aqui, né, na prática, degustar uma cerveja, né, para lá de especial. A gente degustou junto um acompanhamento, um petisco, né? E isso, enfim, mudou aqui, fez uma diferença aqui no nosso cenário. Sem contar que o Alexandre também apresentou para nós informações, né, dos produtos, da matéria-prima, como é que é realmente a composição da cerveja. Eu espero que tenha agregado a todos vocês esse conteúdo. Então é isso aí, muito obrigado. Espero que vocês possam colocar algum comentário, fazer alguma pergunta, enfim, fiquem à vontade. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, isso é bem importante, né? Dê um like também, isso nos ajuda. Assim, com esse conteúdo a gente consegue, enfim, entregar para muito mais gente. Isso é muito importante para nós. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Valeu. E até o nosso próximo encontro. Valeu. Tudo de bom para vocês aí. Boas cervejas. Valeu. Obrigadão, pessoal.